Olha eu de novo para sua alegria. Lembrando que esse material ele é feito com base em materiais furtados e se você quiser compartilhar, compartilhe. Se você quiser ter acesso, tem um drive aberto, é só sei lá no Instagram Stopsene que tem. Esse é um material para que eu revise para a mesa oral de City e para que você revise futuramente também. Alegria. Se você quiser se aprofundar mais, busque os materiais da capa da UNE. Se você estiver vindo e está vendo esse material, não continue, porque você vai ver isso no final do ano da sua cursada de crescimento e desenvolvimento. Então vamos lá. A OP14 ela fala de olho e ouvido. Então ela é, eu diria que é uma das mais desconexas aí de todo o conteúdo de crescimento e desenvolvimento, só que o conteúdo ele faz um ciclo. Então o ciclo final seria o envelhecimento. E aí ela vai trazer umas coisas mais suaves do envelhecimento, para que a gente entenda todos os processos. Maravilha. Então a OP14 ela vai falar de Antônio, de 80 anos, amante e conhecedor da arte clássica. Consulta porque deixou de ir ao teatro, porque descobriu uma diminuição na agudeza dos seus sentidos, o que impede a desfrutar plenamente das obras. Para a gente introduzir, eu fiz uma introdução bem completa, gigante para essa introdução, para essa unidade, mas ela é gigante, então a ideia é que ela englobe diversos conteúdos que a gente vai discutir aqui ao longo dessa revisão. Então eu vou falar em espanhol, porque a ideia é integrar todo o conteúdo. Então eu vou explicar para vocês, provavelmente a legenda vai sair a pau, não vai dar para trocar. Antonio habla certamente de la disminuição de la agudeza visual e de la agudeza auditiva, que é uma das aí eu estou falando da sensibilidade especial, ali eu estou falando da diminuição dos seus sentidos. Obviamente que ele não está falando do tato, obviamente que ele não está falando do gusto, obviamente que ele não está falando do olfato. Então, joga aqui para nutrição e tato a gente vai vir ao P9. Então, ele está falando dos sentidos especiais. É importante a gente dividir entre sensibilidade geral e a sensibilidade especial. Então, ele vai englobar visual, auditiva, olfatória e o paladar. Então, essas são as específicas. Maravilha. En primero debemos destacar que probablemente se creó una representación de que la vejez se pierde los sentidos. Y sí se pierde los sentidos, pero no a punto de normalidad de llevar a perder su capacidad o aprovechamiento cultural. El ojo es un órgano sensorial donde se pasa una transducción de señales a partir de la entrada de luz que convergen en la lente de la estructura del ojo, llegan hasta la retina donde hay fotorreceptores que generan un cambio hiperpolarizante y después van en sentido hasta la vía visual y en la vejez puede ocurrir una deformación de esta lente con la dificultad de acomodación, opacidad del cristalino o alguna enfermedad. Pasa lo mismo con el oído, que también es un órgano sensorial especial que transforma onda mecánica en señal eléctrico que va hasta la corteza temporal. A la vez puede haber una disminución auditiva, llamada hipoacusia, que puede ser por cuenta de la disminución de la capacidad de identificación de intensidad por una degeneración de estímulo vestibular o del conducto coclear, disminución de las células ciliares, desgaste de los sencillos. Y es muy importante tomar en cuenta los métodos de diagnóstico para esta disminución y también como la audiometría o examen del fondo de ojo y también promocionar la salud auditiva y visual en esta edad, posibilitando que Antonio tenga herramienta para el control de su salud y así tener una vejez saludable, ser un anciano sano. Y ahí podemos definir qué es anciano sano, podemos definir qué es vejez saludable, empezar obviamente del final, pero quando habla de todo isso, obviamente que, eu falo espanhol, obviamente quando você fala de tudo isso, o professor não vai deixar você terminar, ele vai pegar os conteúdos principais. Por isso que eu comecei pelo olho, por isso que eu comecei pela tradução de sinal, porque eu jogo para fisiologia, eu sempre prefiro jogar para fisiologia do que jogar para histologia, por exemplo. Se perguntar histologia do olho é um pouquinho mais chato do que perguntar fisiologia do olho, fisiologia do ouvido, que eu vou preferir 1000 vezes falar fisiologia, anatomia, levar um tiro no pé, do que falar de histologia. Então vamos lá. Quais são os objetivos específicos dessa unidade? Entender a adultez maior, entender a velhice como uma etapa de profundos campos. Aí vai falar de duelo, vai falar da solidão, vai falar da perda de ente querido. Aí se você for para saúde mental, você vai focar nessas áreas. Tudo vai depender de quem está te avaliando. Compreender os processos de percepção visual e auditiva de maneira integrada com os aspectos emocionais e sociais. Então é importante definir que por exemplo, quando a gente está falando de percepção auditiva, o professor ele pode entrar na área de Wernicke e ele falar da linguagem e da percepção da linguagem. Ele pode puxar para esse lado, você volta para o P8 e aí você vai começar a falar de percepção auditiva associada com a linguagem. E a percepção visual é a mesma coisa. A gente define muita coisa a partir da visão, a partir do que a gente enxerga, a partir das mudanças de visão ao longo do crescimento e desenvolvimento. Por isso que é uma UP que você vai acabar integrando com outros assuntos. Se você entrar em percepções, em desenvolvimento, então é uma coisa que ele pode jogar para vários pontos. Proteína em vários lugares. Relacionar as características físicas, os estímulos visuais e auditivos com a promoção de saúde. Integrar os componentes do sistema visual e auditivo com a sua função. Tem um vídeo da Audi, que é do professor Laureano, ele é meu professor de tutoria, é sensacional também. Tem um integrador da OP14, que é
professor Franco é interessante também, e tem vários específicos de física e de anatomia do olho. Se você pegar todos os vídeos da cátedra de anatomia, você vai ver que ele vai ficar gigante. Então se você leu, por exemplo, o capítulo do Rubier, vai ser um pouco mais simples de você entender depois assistindo o vídeo. Fisiologia é o vídeo do Pablo Arias, que está sensacional. E daí você relaciona com esse contexto geral. Se você já tiver assistido tudo isso e está lendo aqui agora, vai ser mais simples de você entender. E aí, quem eu roubei esse material, eu não estou lembrando o nome dele, mas é interessante depois procurar o P7, que vai estar lá. Consulta, ele divide os pontos. Então, o que acontece ali? O Antônio, ele consulta porque deixou de ir ao teatro. Então, a gente vai falar de atenção primária, de consulta, pode falar de saúde mental, pode falar de cultura, porque ele é um meio de cultura, é um meio de socialização. Você pode falar de vários pontos assim. História clínica não vai entrar tanto, mas alguns professores passaram meio por cima, não está no nosso caderno aluno. E diminuição das agudezas dos sentidos, não está na UP14. Diminuição das agudezas dos sentidos, aí vai para histologia e todas as áreas de anatomia, biofísica e fisiologia. O que é importante de fisiologia, então, esse primeiro não, eu até era para ter ficado inteiro vermelho, não ficou, é fisiologia da visão e audição, função nervosa superior e nível de consciência, que pode trazer e voltar para o P8, audição e ótica, biofísica, e anatomia de todo o olho via óptica, todo o ouvido e via vestíbulo coclear. Perfeito. Não vou adentrar muito no sistema de saúde, mas é importante ter a noção do sistema de saúde, a atenção primária de saúde, a questão dos sistemas, a diferenciação entre o que é o sistema público, o que é seguro social e o que é o setor privado. Essa é uma coisa que, se for no social, talvez ele puxe em qualquer unidade de problema, não é da UP14 específico, mas é uma coisa que, por exemplo, quando você fala de jubilado, aposentado, tá falando, por exemplo, que ele pode ter o PAMI, que é uma obra social, que é a obra social mais, assim, o pessoal fala mais precária. Mas por quê? Porque é muita pessoa aposentada, e fora as pessoas que lutaram na Guerra das Malvinas. Então é muita... Aí tem aquele negócio da briga aposentadoria com contribuição, então acaba diminuindo a qualidade desse sistema. Mas é uma obra social. Obra social é como se eu pagasse um percentual, o governo paga uma parte e o privado paga outra parte, e aí associa um monte de coisa. O público é público e o particular é particular. Então, atenção gratuita, seguro privado, sistema de saúde da Argentina, pode adentrar um pouquinho, mas dificilmente ele vai entrar. Mas eu modifiquei todos esses slides com conteúdos atuais, inclusive dados atuais, ali já pegando 2019, alguns sistemas de saúde que são mais famosos, como o Swissmed, que é o Grupo Orônio, super caro também. Maravilha. E aí, a UP traz um pouco de promoção de saúde, tanto visual quanto auditiva. A promoção de saúde visual vai se definir como dar ferramentas para a pessoa ter uma saúde visual, que é não ter alterações visuais que vão implicar até um estado físico, cultural, estrutural e funcional de bem-estar social. É muito associado com aquela ideia de saúde estática. Como é que eu alcanço a saúde estática? Que é o antigo da OMS lá de 1948. É um estado de bem-estar completo, de saúde física, emocional e social. O estado de saúde visual também está associado com isso, porque a ideia de saúde visual é ter uma ausência de enfermidades ali no olho, que não, ou ter uma enfermidade, aí eu vou um pouco mais para dinâmica, é ter uma enfermidade, mas que não te possibilite a perder todos os outros aspectos. Então isso é a definição do que o professor quer para essa unidade de problema. Porque mesmo tendo uma diminuição da saúde visual, fazendo as prevenções, as promoções, e ele tendo uma diminuição, por exemplo, uma hipoacusia da audição, tendo uma miopia, uma hipermetropia, um astigmatismo, que são as alterações visuais, ele pode continuar mantendo o seu bem-estar físico, emocional, cultural, conseguir fazer essas atividades. Então isso a gente pode integrar no final lá da minha introdução. Então isso é importante associar. Então eu vou promocionar saúde visual, eu vou promocionar saúde auditiva. Vou acompanhar esse paciente durante todo o caminho, vou evitar com que essa miopia, hipermetropia ou astigmatismo impliquem nos estados sociais e culturais dele. Dificilmente algum professor vai perguntar de miopia, hipermetropia, astigmatismo, mas ele pode associar. Por quê? Porque quando a gente fala de formação da visão, a gente está falando da formação da visão no local específico do olho. Deixa eu ver se tem aqui não vai ter aqui, mas é formação normal. Então eu estou emétrope, eu tenho uma visão normal. A luz vem, passa pelas lentes, converge em uma área da retina e é formada a imagem que vai fazer uma curva, né? Ela vai fazer uma curva. Ela vai se formar ao contrário para depois repassar o cérebro e fazer a visão correta, mas ele vai se formar numa área específica da retina. Ele vai se encontrar na área de maior agudeza da retina. Então ele se formou na retina. A miopia ele se forma antes da retina. A imagem se forma antes da retina. Hipermetropia, a imagem se forma depois da retina. E o astigmatismo, ele tem curvas, normalmente na córnea, que vão curvar. Ele tem uma alteração da córnea. Tem também outras doenças que vão fazer, por exemplo, a cornificação da córnea, que
nunca lembro o nome, mas a córnea vai vindo para frente e vai fazer uma curva nessa imagem, e essa imagem vai ser gerada em várias partes, e aí é como se embaçasse essa visão. Aqui, a visão normal, que é a himetropia, hipermetropia, o ponto focal fica atrás, a himetropia, o ponto focal fica ali, normalmente na fóvea, a miopia fica na frente, e o astigmatismo, ele tem vários pontos focais por causa de uma curva nas lentes. Como é que eu faço para corrigir isso? Vou usar uma outra lente, que vai divergir aqui, para ajudar na conversão aqui. Ou ela vai, aqui ela converge mais, aqui ela vai divergir e depois convergir, e aqui eu vou usar uma convergente. A gente já vai ver física. Aí quando dividir, não vai falar, não vai falar, não vai falar, não vai falar, não vai falar. Promoção de saúde auditiva, que é importante também, a alteração da audição, que pode implicar, obviamente, nas alterações socioculturais. O ouvir e o comunicar-se vão ser integrantes da função biopsicossocial. Então, quando fala de linguística, área de Broca e Wernicke, a gente está falando de ouvir e falar. Área Broca e Wernicke. Wernicke, linguagem, eu interpreto a linguagem. Broca, eu consigo utilizar a cognição e falar. Isso é importante para o P8. Promoção de saúde auditiva, se eu tiver uma diminuição da audição, se eu tiver uma diminuição desse bem-estar biopsicossocial associado à audição, eu posso ter uma diminuição exatamente no que isso vai gerar, que são as ações biopsicossociais. A minha saúde física, minha saúde física, minha saúde social, minha saúde psicológica, diminui minha audição, não consigo mais ouvir uma música, não consigo mais interagir, eu tenho que pedir para a pessoa aumentar o tom de voz perto. Isso pode gerar algumas coisas, por exemplo, um constrangimento para essa pessoa. Isso é um problema social, psicológico e pode gerar um físico também. Perfeito. Então, o ouvido é um lugar onde muitas funções complexas e delicadas se combinam para criar a audição. O sistema vai perceber sons audíveis entre as frequências de 20 a 20 mil Hz, o humano. Uma audição sana, uma audição saudável, permite ao homem desenvolver e potencializar suas capacidades. E aí a associação linguística que eu falei. Alguns hábitos que não podem ser realizados. Objeto estranho, nem o bastoncício no condutor aditivo externo. A pessoa taca lá, todo mundo faz isso, você provavelmente faz isso. Você pega o cotonete, enfia o cotonete lá dentro do seu cérebro para tirar uma sujeira aqui. Não é sujeira, é cera. Duas secreções de mistura de glândula que está protegendo o seu ouvido, você vai lá e vai me tirar e ainda vai enfiar para dentro a maioria. Então é horrível quando vocês nunca fizeram a lavagem no ouvido, você coloca uma sonda e tira isso. Quando você vê um ser desse tamanho saindo, você vai parar de usar um bastoncício. Maravilha. Não extrair água do ouvido golpeando a cabeça, burro, vai ficar fazendo burrice, vai bater na sua cabeça para cair água, não vai. Não submergir ou nadar em água contaminada, aí também não vai nadar no Chernobyl. Não expor a ruídos de alta intensidade. Então isso daí você não vai fazer de jeito nenhum. Não precisa explicar novamente por quê. Então alguns cuidados é dar as opções para o paciente utilizar, diminuir alguns usos, por exemplo, o fone de ouvido durante muito tempo. Isso é óbvio que a gente tem essa noção de que a nossa geração até 30 anos, vai manter essa perda auditiva, porque a gente usa muito fone de ouvido, e proteger quando eu tenho alta exposição. Aí é segurança do trabalho, é importante, quando você tem uma alta exposição, você utilizar os tampões de ouvido. Maravilha, história clínica, é anamnese, é importante ter a noção lá também desde a UP5 pede um pouco de anamnese, que é associado com a história clínica. Então, primeiro, eu vou fazer uma anamnese. O que é anamnese? É um interrogatório. Eu vou pegar os dados pessoais, o motivo da consulta, qual a enfermidade atual, ou seja, qual é a queixa atual dessa pessoa, quais os antecedentes pessoais dessa pessoa, quais os antecedentes familiares dessa pessoa, ou seja, o que na família tem, o que ele tem de comorbidade, o que na família tem de comorbidade, se os próximos dele tiveram câncer, hipertensão, alguma doença que pode interferir na doença que ele está hoje. Porque a gente pode pensar bem simplesinho, não, ele está perdendo por causa da idade, mas ele pode estar perdendo por causa de uma doença também, por causa de um câncer no tronco. Então é uma coisa que é importante. Hábitos, então, se o paciente fuma, se o paciente bebe, pode ter alteração para um monte de coisa. Qual que é o foco atual, qual que é a queixa atual que vai estar associada à enfermidade atual dele, que eu preciso me atentar aos pontos. E anamnese por aparato. Tá sentindo dor, ele veio com uma queixa de ouvido. Então eu vou perguntar sobre o ouvido, sobre o hábito do ouvido dele, sobre o que ele está fazendo, sobre o que ele fez, se ele usou alguma medicação para aquilo. E aí eu vou por aparato. E o exame físico também é céfalo-caudal e exame complementar, que aí eu posso solicitar depois. Sempre eu vou fazer lista de problema e nota de evolução. Quais exames eu posso fazer para evaluar o aparato ocular auditivo? O exame dessa tábua, que eu não vou lembrar o nome, o exame de fundo de olho, o teste de visão monocular, ou a verificação da pupila, se a pupila contrai, se a pupila não contrai, se eu consigo visualizar alguma coisa por somente visualizando ali o olho, ou seja, só por observação, sem encostar. No ouvido, eu vou usar um otoscópio para visualizar, para ver se tem alguma coisa, para ver se tem cerumen ali, para ver se tem algum outro ponto, para verificar o sentido vestibular de equilíbrio. Eu posso usar um diapasão que vai ver se o paciente tem a transmissão de vibração
Por exemplo, se eu toco aqui, eu consigo ouvir esse toque, porque faz uma distribuição de som e vai fazer a vibração ali de qualquer jeito. Então, o diapasão pode ser utilizado no teste de vibração. Isso a gente vê não só no ouvido, mas pode ser utilizado, por exemplo, para verificação de sensibilidade do corpo também. Relação médico-paciente pode ser que pergunte em qualquer uma das unidades, porque a relação é importante associada à comunicação com o paciente, ou seja, eu vou conversar com esse paciente, eu vou mostrar calma para esse paciente, eu vou explicar o tratamento, eu vou discutir com ele, eu vou perguntar sobre o que ele acha da saúde dele, e isso um professor de social pode te perguntar. Vamos falar de coisa ruim, então. Vamos falar de histologia. A gente vai falar de histologia do olho. Histologia do olho, basicamente você precisa saber das 3 túnicas, da diferenciação das 3 túnicas, para que elas servem, e as capas principais da córnea e da retina, e também como é ligado à córnea, como é nutrida a córnea, para que servem as capas da retina, o que tem nas células ali, e a gente vai falar um pouquinho disso. Então eu vou falar por partes, começar definindo o total, né? O olho ele é um órgão complexo, fotossensível, que permite a gente visualizar os objetos, a forma desses objetos, a cor e os aspectos de iluminação. Quando eu falo de objeto, eu estou falando de tudo, eu estou falando de qualquer possibilidade, de qualquer formação, humano, animal, enfim. Mas você analisa tudo e identifica. Isso vai para o seu sistema nervoso, você vai identificar sobre o que é. Então, se você visualiza uma boteja, você sabe que é uma boteja. A sua importância é tanta que é protegido por uma cavidade orbitária que é formada por ossos. É necessário que a gente saiba quais ossos que tapizam a cavidade orbitária, que a gente vai falar em anatomia já já. Para sua função, o olho vai ser formado por um sistema de lentes transparentes, onde a principal lente é chamada de lente do olho ou cristalina, que vai transmitir a luz para ser formada a imagem lá na retina. Um diafragma, onde tem um agulheiro chamado pupila, que é a íris. Uma câmara escura, que é o corpo vítreo, onde tem uma substância gelatinosa, que é o humor vítreo, e uma película fotossensível, que é a retina fotossensível. Essas são as partes principais para a formação, para a identificação do olho. Posso aumentar? Posso aumentar, posso falar. É formado por lentes, iniciando pela córnea, tem a esclera, depois cavidade anterior eu vou ter o humor aquoso, depois eu vou ter a íris, depois eu vou ter o cristalino, depois eu vou ter o humor vítreo, onde está o corpo vítreo, depois eu vou ter a retina é dividida em retina fotossensível e não fotossensível, aí você vai adentrando onde você quiser. Você pode definir, resumir por essas partes. Se você falar desse jeito de função, o professor provavelmente vai perguntar uma dessas 4 que eu acabei de falar. Histologicamente, ele vai compreender entre túnica fibrosa, vascular ou úvea e fibra nervosa, ou externa, média e interna. Olhando aqui, a gente consegue visualizar túnica fibrosa, composta pela esclera, que é essa parte externa aqui, pela córnea, que é essa parte anterior, que é a lente de maior convergência, seria de maior dimetropia, dioptropia que a gente tem. A túnica vascular úvea, que basicamente tem a função, ela pode ser túnica músculo vascular, que ela vai ter a função de basicamente irrigar todo o olho, mas também de organizar a entrada de luz ou acomodação do cristalino. Então, a coroide irriga, a íris ajusta a entrada de luz e o corpo ciliar, com o seu músculo ciliar e seus ligamentos, que são as fibras anulares, vai fazer com que o cristalino se modifique para que eu tenha uma modificação da entrada de luz, ou seja, de acomodação do olho para visualização próximo, para acomodação do olho, para visualização do que está chegando próximo, a visão cercana. E a retina, que é a parte nervosa, que vai ser dividida em parte não fotossensível e fotossensível, e o Ross vai trazer também como epitélio pigmentado da retina, que não faz parte da retina nervosa. Só quando a gente vai falar das capas, o epitélio pigmentado da retina está identificado ali como a primeira capa, indo da parte mais externa para a parte mais interna do olho. Se o interno é aqui, a parte mais externa seria aqui. Por isso que externa, média, interna. Perfeito. Se a gente visualizar aqui, eu consigo visualizar toda a parte fotossensível da retina, e a parte não fotossensível é uma parte pequenininha, que a gente vai ver depois que é dividido pela hora serrada. Perfeito. O que eu consigo ver mais aqui? A gente vai falar da córnea e da esclera, depois a gente vai falar da túnica vascular, depois da túnica nervosa. Mas daqui eu já consigo visualizar que a luz vai entrar daqui pela córnea, vai passar pelo humor aquoso que está aqui na câmara anterior, vai adentrar a pupila, que é esse agulheiro que está aqui, vai atravessar a lente e vai convergir em algum lugar. Então, se a luz vier daqui, ela vai convergir em algum lugar. A luz vai vir aqui, ela vai convergir em algum lugar. Vai vir aqui, vai convergir em algum lugar. Lá na capa fotossensível da retina. Só daqui eu já consigo integrar anatomia, histologia e biofísica. É os principais que eles vão pegar aqui. Consigo visualizar aqui o humor vítreo, que é essa a parte gelatinosa, que é a água gelatinosa que nós temos na câmara vítrea. E o humor aquoso aqui, que é a parte mais aquosa, que também é um meio de dioptropia da câmara anterior. Perfeito. Tá? Integrei bastante coisa. Aqui é outra visualização com um corte, córnea,
esclera, teria o limbo aqui, esclera corneal, né? Mas é bem um pouquinho, onde eu tenho o canal de Schlenk, que a gente vai falar já já, conduto de Schlenk aqui, seria o limbo aqui. A câmara anterior, onde eu tenho o muracoso vai irrigar, vai nutrir todas as partes, principalmente a córnea. Aqui eu tenho a íris, aqui eu tenho a câmara posterior, que é dividida pela parte posterior da íris e a parte anterior do cristalino. E aqui eu tenho a câmara vítrea, onde eu tenho o humor vítreo. A parte fotorreceptora da retina, não fotorreceptora da retina, e um espacinho de divisão que seria a hora cerrada. Não achei muita coisa sobre a hora cerrada, mas a gente vai ver já já. Eu consigo visualizar também a coroides, onde eu tenho toda essa vascularização que também vai fazer a nutrição de todo o olho, praticamente, com exceção, nitidamente aqui, quando eu falo de capa, da córnea. A lente, nitidamente não está sendo ligada com a lente. Maravilha. Outra visualização mais bonitinha por esse SketchMed, fizeram uma planificação. Eu tenho córnea, humor aquoso, que é água, basicamente, nutrientes. A íris, os dilatadores e esfíncter da pupila, que vão diminuir ou aumentar a entrada de luz. A pupila é um agulheiro, não é um espaço, não é um órgão, não é uma parte específica, ela é um agulheiro, ou seja, é um buraco, vai adentrar, onde vai passar a luz. O corpo ciliar, onde eu tenho o músculo ciliar e as fibras anulares, que são ligamentos, que vão tensionar ou relaxar de acordo com a contração do músculo ciliar. Eu tenho a coroides, eu tenho a retina fotossensível e a divisão da hora cerrada. Perfeito. E aqui eu tenho o nervo óptico que continua. Assustei. Que continua nas capas, no final da capa da retina. Vai continuar no nervo óptico, depois plasma óptico, depois vai fazer todo o recorrido. A outra capa, a gente vai começar pela capa externa ou fibrosa, que é composta pela córnea, pelo limbo esclerocorneal, que é essa divisão que vai dar no conduto de Schlenk, que vai fazer a recaptação do humor aquoso, e a esclera. A córnea ela vai ter 5 capas. Precisa lembrar dessas 5 capas? Precisa. É importantíssimo que você tenha essa noção. Por quê? O professor pode perguntar. E a maioria das mesas eles perguntaram as 5 capas da córnea e as 10 capas da retina. Primeira capa, epitélio. Então o que vai externo é epitélio. O que vai mais interno é endotélio. A diferença é que essa vai ser endotélio corneal. Por quê? Onde eu encontro endotélio? Nos vasos. Então endotélio é de vaso. Na córnea chama endotélio corneal. E aí como é que eu lembro das outras capas? O que vai no meio, o que é funcional é estroma. Então eu já sei que epitélio vai externo, estroma vai interno. E ele é o que vai ter ali as funções principais. O que é interno é endo, então endotélio. O que vai estar no meio deles, eu posso lembrar do alfabeto. A, B, C, D. O primeiro é o B, então é Baumann. Então a membrana de Baumann vai estar entre o epitélio e entre o estroma. E o que vai estar entre o estroma e o endotélio, A, B, C, D, é a membrana de Descemet. O que tem de diferente na córnea? A córnea, o epitélio pelo menos, ele é epitélio estratificado, não queratinizado. Então é epitélio estratificado, não queratinizado. Por que ele é não queratinizado? Porque ele não vai ter queratina. Ele não vai ser igual à nossa pele. O que diferencia o epitélio da pele com o epitélio da córnea? O epitélio da córnea não tem queratina. O que vai proteger, o que vai lubrificar a pele é uma capa de lágrima. É uma capa de lágrima que vai estar ali, que tem sais, que tem água. Vai proteger a córnea. Mas a córnea tem essas capas, porque primeiro, ela é transparente. A queratina, ela daria uma aparência mais dura para essa córnea. A córnea não é dura, a córnea é flexível. Se a gente visualizar, nem visualiza direito a córnea, já visualiza a íris com a pupila. Um espacinho pequenininho a gente visualiza o limbo e em seguida a esclera que vai até lá no final. A córnea só tem essa parte anterior. É uma parte transparente que é protegida, que vai proteger a parte inicial com esses epitélios. Epitélio estratificado não queratinizado, não esqueça disso. Outra importância da córnea, do ponto de vista biofísico, ela tem a maior dimetropia do olho. Ou seja, ela que vai fazer a maior convergência da luz, por causa da convexidade dela. Perfeito. Conseguimos visualizar epitélio, Depois eu tenho o limbo esclerocorneal. O limbo esclerocorneal, ele é um espacinho onde vai ter uma parte muito importante, que é o conduto de Schlenk, que é uma estrutura venosa de reabsorção, que depois ela vai jogar para a coroides, essa reabsorção do humor aquoso. Então, se o humor aquoso ele é um ultrafiltrado de sangue da coroides, o conduto de Schlenk vai fazer a reabsorção disso para que volte para o sangue e depois esse ultrafiltrado volte de novo para o humor aquoso. Por que é importante o humor aquoso? O humor aquoso é aquele que vai nutrir o epitélio da córnea.
A córnea é epitelial. Epitelial não tem vaso. Então, se não tem vaso, ele precisa de uma difusão para chegar sangue ali, para chegar nutriente ali. Quem que vai ser o principal responsável por captar esses nutrientes? O endotélio e a membrana de Descemet, que vão ter células endoteliais, que vão fazer a captação disso graças a uniões aderentes, que vai fazer depois a distribuição dessas capas da córnea, fazendo com que a córnea seja nutrida. Perfeito. Então, eu sei que o limbo esclerocorneal é um espaço que vai ter uma drenagem até o conduto xilem do humor aquoso. Ou seja, eu tenho o conduto aqui e eu tenho o limbo aqui. Maravilha, vamos ver uma outra visualização. O limbo está ali, uma outra visualização aqui. Então eu teria o conduto está aqui, o limbo está aqui. E aí ele vai para episclera e para coroide. Perfeito. A próxima é a esclera. A esclera é uma capa fibrosa, ou seja, tecido conectivo. Basicamente, tecido conectivo laxo. Exceto na cápsula de Tenon, que eu vou ter um tecido conectivo denso. O que é então a esclera? É uma capa fibrosa, vascularizada, blanquecina, porque tem muita fibra colágeno. Sua superfície vai estar em volta com tecido conectivo denso, que vai formar a cápsula de Tenon. Entre a cápsula e a esclerótica há tecido conectivo laxo, que vai ser o espaço de Tenon. E sobre a cápsula de Tenon vai se insertar os músculos extrínsecos do globo ocular. Então eu tenho a esclera, eu tenho uma cápsula de Tenon, onde os tendões desses músculos vão se insertar. Para quê? Para fazer a movimentação. Eu tenho o músculo reto superior, o inferior, o oblíquo inferior e o oblíquo superior. Eles vão se insertar aqui para fazer a movimentação. Vai ter o lateral medial. Para fazer a movimentação desse olho para onde você quiser. Para isso ele vai se insertar no tecido conectivo denso. Perfeito. Recordando então, córnea, formada por 5 capas: epitélio, membrana de Baumann, estroma, membrana de Descemet, endotélio corneal. Depois eu tenho limbo esclerocorneal, onde tem conduto de espaço labiríntico, que vai drenar até o conduto xilem, onde tem a reabsorção do humor aquoso. Depois eu tenho a esclera, que é uma capa fibrosa, vascularizada, blanquecina, porque tem muita fibra de colágeno, onde eu tenho uma cápsula de Tenon que reveste o espaço de Tenon, que vai estar entre essas duas partes, que é tecido conectivo laxo e em cima tecido conectivo denso. Esse tecido conectivo denso vai se insertar os tendões dos músculos extrínsecos. Maravilha. Depois eu tenho o quê? A capa média ou capa musculovascular ou úvea. Começando pela coroides, eu consigo visualizar que a coroides é uma capa vascular, que ela tem a função de nutrir todo o olho. Então ela está aqui, ela vai nutrir todo o olho. Obviamente que ela não vai chegar até a córnea. O que nutre a córnea, igual eu falei, é o humor aquoso. Então ela não vai chegar até aqui em cima. E a esclera se nutre por si só. Então ela não precisa chegar até aqui. Ela vai chegar até onde? Mais ou menos até a câmara posterior. Ela é formada por 4 capas, que é a membrana de Bruch, coreocapilar, estroma e supracoroide, delimitada por uma lâmina fusca. Essa lâmina fusca delimita esclera, observe que é tecido conectivo, com muita matriz extracelular, muita fibra de colágeno. E a coroides, olha o que tem aqui, muito hemácia, são hemácias. E depois eu tenho a retina. Então eu tenho retina em cima, coroide embaixo, e depois eu tenho a esclera. Esclera externa, média, interna. Depois eu continuo aqui a retina. Perfeito, é isso. Precisa lembrar das 4 capas? Não vi ninguém falando que perguntaram as 4 capas da coroide, mas é importante saber que ela é vascular e ela nutre todo o olho. Depois eu vou para o corpo ciliar. O corpo ciliar, ele vai ter os processos ciliares na parte anterior e o músculo ciliar na parte posterior. O processo ciliar, ele vai ter uma capa basal que tem célula pigmentária e uma capa apical que não tem célula pigmentária. A zona ocludens, que vai fazer essa separação entre eles, vai permitir ultrafiltrar o sangue, formando um humor aquoso. Então eu já tinha falado que o corpo ciliar, junto com a coroides, vai ultrafiltrar esse sangue que vem para criar um humor aquoso. Depois esse humor aquoso vai ser recaptado pelo conduto xilem, pelo limbo que tem o conduto xilem ali. E depois eu tenho o músculo ciliar, que vai ter miocito que vai fazer a contração, dilatando o cristalino, fazendo a acomodação para a visão cercana. Então aqui eu tenho corpo ciliar, perfeito. Aqui eu tenho as fibras zonulares, ou os ligamentos, que vão utilizar da contração ou relaxamento do músculo ciliar para tensionar ou relaxar. Se eles tensionam ou relaxam, eles tensionam ou relaxam o cristalino, ou seja, aplanam ou arredondam o cristalino. Se eles estão flexionados, se o músculo ciliar contrai, ele vai relaxar essas fibras zonulares, ou esse ligamento, e vai fazer com que o cristalino ele seja relaxado também. Se o músculo ciliar está relaxado, isso daqui está tensionado.
Então isso daqui está tensionado, fazendo com que o cristalino tensione também. Aqui a gente tem uma imagem. Então, o cristalino está unido ao músculo ciliar por ligamentos, então, que é a zônula ciliar, ou fibras zonulares. Esses ligamentos conectados com o músculo ciliar vão fazer com que o cristalino se aplane quando ele está relaxado, onde o ligamento está bem tensionado, ou esse ligamento relaxe quando o músculo ciliar se contrai. Porque o músculo vai para frente, a fibra que estava assim, ela faz assim, e aí o cristalino se arredondeia. Isso altera a acomodação, altera a forma que vai adentrar a luz aqui e vai fazer uma convergência. Então, se eu venho aqui, ele precisa convergir. Então, de acordo com a distância que o objeto está do meu olho, o músculo ciliar vai contrair ou não. Para quê? Para acomodar essa visão ou não. Porque a visão ela precisa ser gerada num ponto de acomodação adequado. Por isso que nós temos o ponto próximo, por isso que nós temos o ponto focal, que a gente vai ver já já em biofísica. Perfeito. Então, a visão de longe, o músculo ciliar não vai fazer nada. O cristalino ele está aplanado, tensionado, o ligamento tensionado. A visão de longe eu não preciso de acomodação do cristalino. A luz vai vir, ela já está com uma convergência da córnea, uma convergência do humor aquoso, vai ter uma ultra convergência do cristalino e uma última do humor vítreo. Fazendo isso, eu não preciso de esforço de acomodação. Quanto mais eu chego próximo, maior a acomodação do cristalino. Por isso que eu vou ter o ponto proximal. Então, maior nível de acomodação para eu conseguir enxergar sem embaçar, basicamente. O próximo é a íris. A íris tem a função de regular a quantidade de entrada de luz do nosso olho e ela tem pigmentos. É aí que vai ter a cor dos olhos. Essa cor dos olhos vai ser basicamente feita por melanina e alguma coisa de cromo, lipocromo. E aí, basicamente, ela vai ter essa cor por conta disso. Aí é genético a cor. Apresenta orifício agurreiro, chamado pupila. Não é um espaço, não é um órgão, é um orifício. Através desse, vai se comunicar a câmara anterior e a câmara posterior. A câmara anterior vai ter duas paredes. A anterior formada pela córnea e o limbo esclero-corneal, e a posterior constituída pela íris e o cristalino. E a câmara posterior vai estar limitada pela cara posterior da íris e atrás pelo corpo vítreo e por fora no corpo ciliar e cristalino. Então, a luz em qualquer parte do olho. Perfeito. Então, a íris, eu tenho dois tipos de músculos. Eu tenho o músculo dilatador da pupila, que vai fazer com que a pupila dilate. A pupila dilata, ela fica grande, grande. Midríase é uma palavra grande, então quando ela dilata, ela faz midríase. O olho fica dilatadão a hora que você vê o seu crush. Ou miose, que aí quem vai fazer essa miose é o músculo constritor, ou esfíncter da pupila, ou constritor da íris, que vai fazer com que o olho fique pequenininho. Aquele momento que você usa algum tipo de entorpecente que eu não vou falar aqui, que o seu olho fica pequeno. Não utilize, inclusive. Então, isso daqui é feito pelo músculo constritor da íris. É ele que vai fazer com que a íris aumente seu tamanho, diminuindo o agurreiro, que é a pupila. Ou o músculo relaxador ou dilatador da pupila, que vai fazer com que a íris diminua o seu tamanho, aumentando o agurreiro da pupila. Quem que vai relaxar a pupila? O sistema nervoso simpático. Então o simpático relaxa. Por quê? Porque eu preciso de maior entrada de luz na luta e fuga. E eu preciso de menor entrada de luz no relaxamento. Então é ao contrário. O músculo esfíncter, ele é parasimpático. Ele vai contrair pelo parasimpático. E vai dilatar pelo simpático. Bom, para recaptar, então, quando eu necessito de uma entrada maior de luz, eu vou ativar o meu sistema nervoso simpático, ele vai dilatar a minha pupila. Dilatando a pupila, eu tenho maior incidência de luz. Então, se eu tenho maior incidência de luz diante de pouca luz, vai me facilitar enxergar. Quando eu tenho muita luz, eu não preciso de uma abertura tão grande. Então, eu diminuo a entrada. Então, eu constrito, ou seja, eu contraio a pupila. Quem vai fazer a contração é o parasimpático, que é pelo nervo oculomotor. Quem vai fazer a dilatação é o simpático, que é uma rama de um nervo que vai vir lá da minha via simpática da medula, que está entre C8 e T1. Então, o que vai me permitir a entrada de luz ou uma visualização maior quando eu tenho pouca luz é o sistema nervoso simpático, que vai diminuir essa entrada. Quando eu tenho muita luz, é o parasimpático. Quando eu vejo alguém que eu gosto, eu vou ativar o simpático. Para luta e fuga, eu vou ficar nervoso, então eu vou ativar o simpático. Eu vou fazer midríase. Quando eu vou fazer quando eu
não preciso de tanta entrada de luz, ou tem muita luz, eu não preciso de tanto esforço, eu vou ativar o parasimpático. Então é miose. Miose não, pelo amor de Deus. Miose. Miose é um bichinho que dá horrível. Miose. Miose é pequenininho, midríase é grande. Perfeito. Então a íris é composta por 4 epitélios, a gente não vai entrar, mas é basicamente um epitélio anterior que vai revestir, que é um epitélio simples plano. Depois tem tecido conectivo, tem muito melanocito, que vai produzir muita melanina, tecido conectivo muito vascularizado e o epitélio posterior que vai proteger a parte posterior da íris. E a gente entra na capa nervosa. Na capa nervosa eu vou ter duas áreas. Uma área que ela é cega ou não fotorreceptora e uma capa que ela é fotorreceptora. A parte cega eu vou ter a continuação do epitélio pigmentário com a retina fotossensível. E uma apical eu vou encontrar zona occludens a nível da hora e a nível da hora serrata vai se produzir uma transição entre a retina não fotossensível ou cega e a fotossensível, que é uma zona de transição, onde eu consigo visualizar o que é não fotossensível e o que é fotossensível. Se a luz vai se formar aqui? Não, porque a luz vai vir para cá. E ela vai no maior área de incidência, maior área de acuidade visual, que é a zona marixa, mácula, onde tem a fóvea, que a gente vai ver já já. Então eu tenho uma zona que ela é de transição da parte fotorreceptora e da parte não fotorreceptora. Aqui eu só tenho epitélio pigmentário, não é nada. Depois eu continuo aqui normal. Então essa daqui é a câmara vítrea, que vai ter a parte anterior da retina, tanto a não fotorreceptora quanto a fotorreceptora. A retina é composta por 10 capas que a gente vai ver, só na parte fotossensível. Olha lá a diferença. É grande, imagina que eu tenho 9 capas para cima. E essa parte de transição chama hora serrada. Então até aqui a gente já viu. Córnea, esclera, câmara anterior composta pelo humor aquoso, limbo esclerocorneal, íris, um orifício chamado pupila, câmara posterior, cristalino, ligamentos ou fibras onulares, músculo ciliar, que está dentro do corpo ciliar, coroide, que dá a volta. E aqui agora tem o humor vítreo, que a gente vai ver depois dos humores, e agora a retina. Perfeito. A retina então é composta por 10 capas. A primeira capa, o epitélio pigmentário, é uma capa cheia de células que vai absorver a luz para impedir que reflexione. Por quê? Porque a luz ela precisa ser absorvida, ela precisa ir para as capas seguintes. Então, para que eu vou precisar... Perdão, ela vai ser absorvida para cá, para depois ser jogada para cá. Porque daí ela vai fazer o segmento aqui, eu tenho cones e bastones, mas ela vai impedir uma reflexão dessa luz. Essa luz não vai para outros lugares. Ela não vai ser jogada para outros cantos. Essa luz vai chegar até aqui e ela vai ser absorvida para depois ser identificada pelas capas que eu tenho aqui. Ela não vai passar, porque eu tenho o epitélio pigmentário aqui. Então ela, além de não reflexionar, ela não reflete e também não refraciona, ela não atravessa esse epitélio pigmentário. Esse epitélio pigmentário vai permitir parar ali. Por isso que quando a gente está falando da visualização. Então, epitélio pigmentário, aí depois ele continua. Só que aqui eu estou falando da capa mais externa. Aqui depois eu tenho a poroide, depois eu tenho a esclera. Então a luz que vai incidir da capa 10 para a capa 1, ela vai parar na capa 1. Para eu absorver essa luz e os conos e bastones, que já passaram por ele, eles consigam transmitir esse sinal daqui para cá. Perfeito. Não reflete. Ele absorve. Depois os cones e bastones, que vai ter as células fotorreceptoras. Pode ser chamado também capa de fotorreceptoras. Depois tem a capa limitante externa, que é um limite da célula de Muller, que a gente vai ver já, que vai sustentar a capa de fotorreceptores. A célula de Muller, ela atravessa todas essas capas, mas é o limite final da célula de Muller. Mas ela fica basicamente tudo aqui. Então ela protege ali todas, ela atravessa todas as capas. Depois eu tenho a capa nuclear externa, ou seja, eu tenho um núcleo aqui. Receptor. Núcleo. Capa plexiforme, que são as prolongações dos fotorreceptores, ou seja, eu vou fazer isso daqui. E as células bipolares que dão um acoplamento elétrico, ou seja, eu vou fazer isso daqui. Eu tenho o núcleo, que vai mandar conexão para cá, as células bipolares que vão se conectar com esses fotorreceptores, até a nuclear interna. A nuclear interna eu vou ter os núcleos das células horizontais, bipolares e a de Muller, que é considerado, a bipolar vai ser considerada a primeira neurona da via óptica, a gente já vai falar isso. Plexiforme externa, essa sinapse do axon da célula bipolar, ou seja,
Aqui eu tenho o axon da célula bipolar com a dendrita da célula ganglionar. E aí eu tenho a capa ganglionar, que tem os núcleos das células ganglionares. Depois capa de fibras fibrosas, fibras nervosas, que é os axões das células ganglionares, que vão depois até o quiasma óptico, depois continua o trato óptico, segue a via óptica, assim por diante. E no final eu tenho uma capa limitante interna, que vai limitar tudo isso, tem fibras colágenas que vão segurar as fibras nervosas. Então, da incidência de luz para cá, se eu não tivesse a FOV, obviamente, mas da incidência de luz para cá, eu tenho uma limitante, as principais células que vão fazer parte da via óptica, os conos e bastones que vão receber esse sinal de luz, e o epitélio pigmentário para absorver essa luz para que ela não reflita, não passe para outros lugares. E é isso. Esse é o caminho. É simples o caminho. Vamos ver a imagem, facilitando. Eu tenho aqui o Morvito, a incidência de luz é daqui para cá. A luz vai vir daqui para cá. Isso eu estou falando exceto na FOV, que a gente já vai ver o que é FOV. Mas já é para você saber. Daqui para cá. A luz ela vai ter um receptor no epitélio dos fotoreceptores, que são os conos e bastones. O epitélio pigmentário não vai deixar passar, nem ir para outro lugar. Veio essa luz aqui. É um sinal recebido pelos conos e bastones. A limitante externa, que inicia a célula de Muller, vai para a nuclear externa, onde tem os núcleos dessas células, dos conos, bastones. Depois eu tenho a plexiforme externa, que tem dendrita e axônio. Nuclear interna, que eu vou ter as células horizontais, as células bipolares e as células de Muller. Plexiforme interna, que vai ter o axon da bipolar até a dendrita da ganglionar. Ganglionar, eu tenho os núcleos das ganglionares, e depois a fibra do nervo óptico é os axones das células ganglionares. E aí eu tenho uma limitante interna que vai segurar tudo isso. Simples. Eu não tenho pigmentário aqui, porque se eu tivesse pigmentário na limitante interna, não ia passar luz. E a luz precisa passar. Então, primeiro, de externo para interno, epitélio pigmentário, conos e bastones, limitante externa, nuclear externa, plexiforme externa, nuclear externa, plexiforme interna, capa ganglionar, fibra do nervo óptico e limitante interna. Novamente, eu tenho da incidência da parte mais externa para a parte mais interna, onde eu tenho incidência de luz aqui em cima. Eu tenho epitélio pigmentário, capa de conos e bastones, membrana limitante externa, onde inicia a célula de Muller, capa nuclear externa, onde eu tenho os núcleos dos conos e bastones, capa plexiforme externa, onde eu tenho o axônio dos conos e bastones e as dendritas das células bipolares e células horizontais, e das células máquinas também. Capa nuclear interna, onde eu tenho o núcleo dessas células, a máquina bipolar e Muller. Depois, eu tenho capa plexiforme externa, onde eu tenho axones e dendritas, axones da célula bipolar e da máquina também, e axones e dendritas da capa ganglionar, das células ganglionares. Na capa de células ganglionares eu vou ter o núcleo das células ganglionares, na capa de fibra nervosa eu vou ter os axones da capa de fibra nervosa que formam o nervo óptico. E a membrana limitante interna que eu vou ter fibra de colágeno protegendo. Aqui eu consigo visualizar todas. Então, indo lá de cima, seria o epitélio pigmentário, conos e bastones, epitélio pigmentário, conos e bastones, limitante externa, o núcleo dos conos e bastones, plexiforme externa, o núcleo das células bipolares horizontais a máquinas e de Muller, plexiforme interna, onde eu tenho os axones dessas de cima e as dendritas das células ganglionares eu vou ter o núcleo das células ganglionares, e depois eu vou ter as fibras do nervo óptico. Vê que a fibra de Muller vem até aqui em cima. O Muller atravessa tudo isso daqui. Tudo isso daqui. Olha aqui, essa daqui é de Muller. Essas são dos conos e bastones. Então o receptor, ele vai estar aqui. O núcleo, ele vai estar aqui, ó. Bonitinho. Perfeito. Qual é a primeira via da via óptica? Ela está no núcleo das células bipolares. Por quê? Vai estar aqui nessa capa, né? Mas é as células bipolares. Ela pega a dendrita daqui, núcleo, axônios aqui. Por quê? Porque ela vai receber um sinal dos conos e bastones, vai gerar um potencial de ação que vai levar para as células ganglionares. Porque as células ganglionares seguem o recorrido de toda a via óptica. Perfeito. Novamente, eu consigo visualizar epitélio pigmentário, conos e bastones, membrana limitante externa, capa nuclear externa, capa plexiforme externa, capa nuclear interna, capa plexiforme interna, células ganglionares, fibras nervosas e a limitante interna. Mas o professor quer saber cada célula. Então eu tenho as células que vão
da sustento e as células que são interneuronas, e células que vão fazer função como a gente tem nas células da glia, por exemplo, que são as células amácrinas, a horizontal, e as células de Müller, que vão fazer essas funções. Ninguém vai te perguntar cada um de cada, mas da bipolar ele vai. Portanto, polar é a primeira neurona da via óptica e a ganglionar é a segunda neurona da via óptica, que forma o nervo óptico. Perfeito. A luz vem daqui e o sinal vai para lá. Maravilha. E o que tem da fóvea que eu estava falando? A fóvea é a zona onde está localizado a maior agudeza, na verdade, a maior agudeza visual. Porque é onde eu tenho maior incidência de luz, onde eu não tenho as capas a partir da capa de cônus e bastão, a partir, na verdade, da membrana, da capa plexiforme externa. Vai até a capa plexiforme externa, eu tenho epitélio pigmentário, cônus e bastones, nuclear externa e plexiforme externa. E aí é um espaço onde eu não vou ter a nuclear interna, plexiforme interna, ganglionar e nem a capa de fibra e nem a membrana limitante interna. Por quê? Porque é onde os fotoreceptores vão ter a maior incidência. Então a luz vem e aonde eu vou ter a maior agudeza? Aqui, porque a luz está vindo. E aonde está localizada? É uma zona de duas capas localizada no centro da mácula lútea, ou mancha marixa, que é exatamente onde eu tenho essa localização de maior incidência. Aqui é a mancha marixa. Perfeito. Localização maiormente de cônos. Por que de cônos? Porque os cônos têm menor, eles necessitam de mais luz. Os bastones não. Tanto que a visão mais à noite é mais ligada aos bastones do que aos cônos, porque os cônos necessitam de muita incidência de luz para eles identificarem ali. Já os bastones não, eles têm uma facilidade para incidência de luz, então qualquer entrada de luz eles já conseguem identificar. Perfeito. Depois, eu tenho o nervo óptico, que está formado pelos axônios das células ganglionares e vai sair pelo olho, pela papila, que é um ponto cego da retina. A nível da papila se observa a chegada de vasos centrais da retina, que é essa área aqui. Perfeito. É ali que vai sair o nervo óptico, ou seja, junto um monte de axon das células ganglionares. Aqui eu consigo ver a mácula lútea, a mácula lútea, a fóvea e depois a papila do nervo óptico, onde sai vários vasos que são importantes, que são as artérias e veias que vão irrigar o olho, e onde vai sair o nervo óptico. Veja que vai sair várias artérias aqui, que vai irrigar o olho e outras estruturas. Perfeito. Entendendo a retina, a gente passa para os humores. Os humores são líquidos. O humor aquoso ele é mais líquido e o humor vítreo ele é mais gelatinoso. O humor aquoso ele é líquido, cristalino, com maior quantidade de íons e alguns nutrientes. Por quê? Porque ele percebe, quase 100% água, só que ele tem nutrientes que vão permitir a nutrição da córnea. E aí, ele vai ser reabsorvido lá no conduto xilem que eu falei inicialmente. Ele é um meio de metropia também, porque ele é cristalino. Mesma coisa que eu incidir uma luz sobre a água, ele também vai convergir, também vai fazer uma certa refração dessa luz. E essa refração da luz, ela é feita pelo humor aquoso também. Não é ele que vai dar a maior refração. Quem vai dar a maior refração é a córnea. Mas ele também ajuda nisso. E o humor vítreo é um líquido também transparente, só que gelatinoso. Por quê? Porque ele é água, ele é íons, e o colágeno e o ácido hialurônico vão manter esse líquido gelatinoso. Ele também vai ser decorrente de reabsorção de vaso. E aí ele vai vir proveniente também da secreção de células retinais. Então ele é uma mistura também, assim como o humor aquoso, ele também vai fazer uma refração da luz para a entrada na retina. Então ele também é um dos meios de refração da luz. Ele contribui mantendo a forma do olho e mantém uma superfície da retina uniforme, para que a retina não tenha uma deformação. Algumas doenças podem fazer uma deformação por conta da diminuição do humor vítreo, por exemplo. E que bonitinho que ele é aqui. Maravilha. Quais são os meios transparentes, então? Os meios que vão refratar a luz. Nós temos a entrada da luz, passa pela córnea, da córnea passa pela câmara anterior, onde eu tenho o humor aquoso, passa pelo orifício da pupila, vai para a câmara posterior, onde eu tenho o cristalino, vai para o corpo vítreo, onde eu tenho o humor vítreo, e chega até a retina, aqui ele está chegando até a fóvea. Então, de novo, os meios transparentes, meios de refração, eu tenho córnea, humor aquoso, cristalino e humor vítreo. Então, vamos falar de anatomia agora.
Na anatomia nós temos as estruturas anexas ao olho, principalmente, e o que vai tapizar o olho, que é a cavidade orbitária. A primeira que a gente vai falar é a conjuntiva. A conjuntiva, ela reveste o espaço entre a superfície interna dos párpados e a superfície anterior do globo. O que ela vai ter ali? Ela vai ter epitélio estratificado cilíndrico, com células caliciformes, que vão secretar um componente que vai compor as lágrimas, secretadas pelas glândulas lacrimais. Então, muitas vezes ela inflama, dá conjuntivite, blá blá blá. Mas ela é uma partezinha que tem muita célula caliciforme. Pode ser que pergunte? Não creio. Mas é para ter uma noção do que é a conjuntiva. Depois nós temos os párpados ou pálpebras, que tem o tarso inferior e superior, ou seja, tarso superior, tarso inferior, que vão fechar e abrir, protegendo o globo ocular. Ele tem uma pele fina e elástica que adapta esses movimentos palpebrais. Você percebe que o espanhol é meio doido, que chama movimento palpebral e chama párpado. Então põe pálpebra, mas não, coloca párpado, além dele. Eles vão ter uma placa flexível, tecido conectivo denso, que é esses tarsos, que vai servir como esqueleto, vai receber o nome de tarso. Que é isso daqui. Eu falei que é a parte externa, mas a parte externa é a pálpebra em si. Mas a parte interna é essa parte aqui, que é o tarso superior e o tarso inferior. Perfeito, vai servir como essa fechadura. O conjunto dele é o que vai fazer isso daqui, junto com a pele desses párpados. Perfeito. O que tem em volta dos párpados, que vai dar suporte a essa musculatura dos párpados e a musculatura tarsal, tanto a superior quanto essa parte inferior, que é o músculo de Mura. Ela vai ter o músculo orbicular do olho, que vai auxiliar nessa abertura e fechamento. Músculo orbicular do olho, músculo orbicular dos párpados, e tem o músculo de Muller. Perfeito. Músculo elevador do párpado superior, músculo de Muller, músculo tarsal inferior. Perfeito. Os párpados, nós temos as glândulas, que são glândulas tarsais, glândulas sebáceas, glândulas apócrinas e as glândulas lacrimais acessórias. Depois eu tenho as glândulas lacrimais. O que a glândula lacrimal vai fazer? Ela vai produzir um conteúdo que vai proteger a córnea, principalmente, o epitélio corneano, porque ela tem agente antibacteriano e vai também ter agente protetor da luz ultravioleta, para não ter uma queimadura direta. A glândula lacrimal produz essa lágrima, ela joga nos condutos excretores, superlateral, e essa lágrima ela vai ser captada pelos condutos lacrimais. Perceba que tem conduto excretor aqui e os condutos lacrimais estão aqui. Esses condutos pegam a água e jogam essa água até a cavidade nasal, pelo conduto lacrimonasal. Então a lágrima é produzida aqui e ela vai embora pela cavidade nasal. Depois, nós temos os músculos. Os músculos do olho, a gente vai chamar esses externos de músculos extrínsecos do olho, onde nós temos 6 músculos. Nós temos o músculo reto superior, músculo reto inferior, músculo reto lateral, se eu estou olhando aqui, eu estou olhando o olho esquerdo dessa pessoa, reto lateral, reto medial, lembra que medial é sempre interno, então eu tenho reto externo ou lateral, reto interno ou medial, e aí eu tenho os dois oblíquos, oblíquo maior ou oblíquo superior e oblíquo menor ou oblíquo inferior. Então, recapitulando as movimentações, elas ocorrem da seguinte maneira. Os retos, superior e inferior, eles vão se jogar para medial. Então aqui eu tenho reto medial. Se aqui eu tenho reto medial, significa que eu tenho... Que nariz eu vi, meu Deus do céu. Significa que eu tenho o nariz do indivíduo. O nariz está um pouquinho para cima. Mas aqui eu tenho o nariz do indivíduo. Então o reto medial vai ser nasal, vai ser interno. O reto lateral vai ser externo. Os retos superior e inferior, o reto superior vai para cima e para o meio. E o reto inferior vai para baixo e para o meio também. O que vai fazer a movimentação nesses dois outros R's é o oblíquo inferior, que vai fazer com que eu me movimente para cima e lateral, e o oblíquo superior para baixo e lateral. Então aqui, ó, oblíquo superior para baixo e lateral, oblíquo inferior para cima e lateral. Simples. Então os retos superior e inferior é medial. Superior é superior, inferior é inferior, medial é medial. Lateral é lateral, ou seja, externo, movimentação hacia fora, só modifica o oblíquo superior e o oblíquo inferior, porque eles vão fazer uma movimentação para fora, o oblíquo superior para baixo e o oblíquo inferior para cima. Essa é a única diferenciação. Se eu abduzo, eu estou jogando para fora, abduzir, abrir. Aducir, vai ter músculo adutor da perna que vai fechar. Vou fazer lá na academia, adutor, abdutor. Então, é só lembrar disso. Agora, a diferença do oblíquo é o único que você vai ter que lembrar que ele faz ao contrário. O único que você vai ter, os únicos que você vai ter que lembrar que ele faz ao contrário.
Então os retos é sempre medial, com exceção do reto lateral, que só faz lateral. E os oblíquos fazem ao contrário. Qual a inervação desses músculos? Quase todos, se você observar aqui, vai ser inervados pelo óculo motor. Quase todos. O elevador do párpado superior, que é aquele lá que a gente viu primeiro, também é pelo óculo motor. Mas quase todos desses extrínsecos, que a gente está vendo aqui que se inserta na esclera, eles vão ser pelo óculo motor comum, que é o par cranial número 3. Com exceção de quais? O reto lateral e o oblíquo superior. Eles vão ser os únicos que não vão ser inervados pelo óculo motor. E outra informação importante é que esses nervos, eles vão passar por uma cápsula chamada, na verdade, eles vão, os músculos, eles vão chegar ali até um lugar chamado anício de Zinn, que é onde eles vão estar nos tendões comuns. Anício de Zinn é o anício do tendão comum, onde passa o nervo ciliar, o nervo oculomotor, o abdúcens e o gânglio ciliar. É onde se inserta todos os músculos retos do globo ocular. É onde eu tenho um conduto óptico. Então eu tenho aqui, estou desenhando pelo Cuvier. Eu tenho aqui músculo reto superior, músculo reto inferior, músculo reto lateral, músculo reto medial. E aí eu tenho os... Aqui eu vou ter o conduto óptico e um orifício, que aqui vai trazer diferente, mas o Cuvier vai trazer como anício do tendão comum dos músculos do globo ocular, com exceção de um que não vai vir para cá. Desses daqui, eu estou falando que é o elevador do párpado e aqui o oblíquo superior. Tem um, deixa eu ver até a imagem aqui, que se eu tivesse aqui a inserção, ele sairia aqui, que é o oblíquo inferior. Todos os outros vão ser inseridos aqui, no tendão, no anício do tendão comum, é o anício de Zinn. O músculo do párpado, o músculo oblíquo superior, o reto superior, o reto lateral, o reto medial, o inferior. E aí o oblíquo inferior, ele fica fora. Então vamos lá. Órbita. O que é a órbita? A órbita é a cavidade óssea profunda que vai constituir a região comum ao crânio e à cara e contém o órgão da visão. Então é aqui que vai proteger. Ela vai ser composta pelo quê? Fiz um resuminho aqui para você ter uma noção. Então, ela vai ter a porção superiormente, ou teto, porção orbitária do osso frontal, ala menor do esfenoide, só. Inferiormente ao solo, eu vou ter a apófise zigomática do maxilar, a apófise zigomática aqui do maxilar, a apófise frontal do osso zigomático, a apófise orbitária do palatino, que é esse que titica aqui, só. Medialmente, eu vou ter o surco orbitário do maxilar, eu vou ter o lacrimal, o etimoides e só. E aí, lateral externo, eu vou ter o zigomático aqui, então seria aqui essa parte lateral do zigomático, e o esfenoide. Parede superior, então, parte orbitária do osso frontal, ala menor do esfenoide. Parede lateral externa, esfenoide e zigomático. Parede inferior, ou solo, eu vou ter zigomático, maxilar, e um pedacinho, um titiquito do palatino. A parede interna medial, eu vou ter osso lacrimal, eu vou ter o osso etimoides e eu vou ter uma parte orbitária do maxilar. Só. Então aqui pode estar um pouquinho diferente. Na superior eu tenho o osso frontal, a fossa orbitária do osso frontal, ala menor do esfenoide, sutura esfenofrontal, a fosseta lacrimal. Então, osso frontal e esfenoide. A parte externa, o lateral, eu vou ter a porção ascendente do zigomático e uma porção maior da ala menor do esfenoide, que é essa daqui. Uma parte do osso frontal e as suturas deles. Cara inferior, eu vou ter o maxilar, eu vou ter uma parte do zigomático, eu vou ter uma parte do palatino e só. Aí tem o surco intraorbitário e o agorreiro suborbitário. E a parte interna ou medial, se você observar, isso daqui é eles colocam como... não lembro essa medida, mas se você olhar você vai ver que é assim. Aqui e uma base. Então é uma pirâmide, onde eu tenho o ápice e aqui a base.
E a parte interna, então eu vou ter o maxilar superior, eu vou ter o osso lacrimal e a massa lateral do etimoide. Só. Assim, simples, lindo. O globo ocular, que é o que vai ficar tapizado na cavidade orbitária. E aí, internamente, eu vou ter o anixo de zinco, que era o que eu estava falando. Que passa por dentro do anixo de zinco é o óculo motor, é o abducens, é o naso ciliar, que é a rama do quinto par, é a veia oftálmica média. O que passa por fora é o troclear, é o frontal e lacrimal, que são ramas do quinto par, e a veia oftálmica superior. Não encontrei o passo. Beleza. O que vai irrigar majoritariamente o olho? Majoritariamente vai sair da carótida uma rama oftálmica. Essa rama oftálmica da carótida interna vai inervar o olho e as estruturas da cara. Então a artéria oftálmica, que vai se diferenciar, que seria a colateral da carótida interna, ela vai se dividir em lacrimal, vai se dividir em, na nasal, vai se dividir nas ciliares, na zigomática, que depois vai se dividir também em outras colaterais e terminais. Então aqui, por exemplo, sai a artéria oftálmica rama da carótida interna, se divide etimoidal, supraorbitária, supratroclear, dorsal do nariz, até a nasal, vai passar aqui por dentro, tem a lacrimal, vai passar aqui por fora. Os principais, dificilmente. Eles vão querer saber, talvez, carótida interna oftálmica. Perfeito. Como é que é o meu campo de visão? Que seria a visão binocular. Visão binocular é a capacidade de ver tridimensionalmente com os dois olhos. Então eu consigo verificar a profundidade a partir da visão visualizando de uma maneira binocular. Essa visão binocular vai fazer com que eu tenha uma área nasal e uma área temporal. Cada parte nasal e cada parte temporal vai para um lugar. A parte nasal vai para o córtex visual direito, a parte nasal do olho esquerdo, e a parte temporal do olho direito vai para o córtex visual direito. Por quê? As áreas temporais do olho, da retina, elas não fazem, não decusam, elas não atravessam. A mesma fibra que vem da área temporal do olho direito ou esquerdo vai para o mesmo local do córtex. Ela não faz uma decusação. As que fazem a decusação do quiasma óptico são as fibras nervosas da parte da retina nasal. Ou seja, aqui eu tenho a área medial nasal, aqui tudo que está próximo, retina nasal. Tudo que está externo, osso temporal, retina temporal. Então eu vou visualizar, eu vou precisar dessa visualização da retina nasal e dessa visualização da retina temporal. Eu vou precisar dessa visualização da retina nasal direita e dessa visualização da retina temporal direita. Aqui eu tenho a visão binocular, onde eu tenho noção de profundidade, a capacidade tridimensional. Consigo ter a capacidade tridimensional aqui? Tem, mas ela não tem a total visualização de profundidade como a binocular. Esse é o recorrido completo. Eu tenho o globo ocular, eu tenho quiasma óptico, nervo óptico, quiasma óptico, quando eu faço uma decusação que alterna o meu lado. Depois eu vou para o trato óptico, corpo geniculado, no tálamo, e depois ele vai para a corteza. Ele primeiro precisa fazer a sinapse no tálamo, para depois ir para a corteza visual primária, que está lá na área 7 de Brodmann, no córtex occipital. O que é importante que talvez eles perguntem é, por exemplo, se eu tiver um dano no quiasma óptico, o que vai acontecer? Eu não vou visualizar nada que é nasal. Ou seja, eu vou perder toda a minha visão nasal. Ou seja, toda a minha visão externa. Então eu vou enxergar só aqui. Tudo que é externo eu não vou conseguir visualizar, porque eu tive uma perca aqui no quiasma óptico. Na área de decusação do quiasma óptico. Todo mundo vai passar pelo quiasma óptico? Sim. Mas vai decusar no quiasma óptico? Não. Então é importante ter essa noção. Eu acho difícil perguntarem disso, que eu acabei de falar, de cortes, de cortar na área de decusação, na área do trato óptico, direito, esquerdo, porque tem que ter, porque daí você vai ter que parar, olhar e falar, não, essa vai para nasal, essa vai para externa. Então sempre, nasal, veia externa, temporal, veia interna. Nasal, veia externa, temporal, veia interna. Então para eu olhar o meu nariz, eu estou olhando a parte da retina nasal, temporal. Olhar o meu nariz, eu estou usando a parte da retina temporal. Para eu olhar externo, eu estou olhando a minha parte da retina nasal, porque a incidência da luz é diferente. Se eu olho aqui, a incidência da luz está vindo aqui. Se eu olho para lá, a incidência da luz está vindo aqui. E eu vou conseguir visualizar ao contrário. Perfeito. Como é a formação da imagem? A formação da imagem, ela é a partir da entrada de raio luminoso, que vai ser enfocado sobre a retina, formando uma
representação bidimensional do mundo exterior e que vai produzir uma excitação desses receptores que vai gerar um sinal para o meu sistema nervoso. Para que eu pegue essa energia lumínica e transforme em energia elétrica, ou seja, faça uma transdução do sinal, eu preciso que isso entre nos meus fotorreceptores, ele seja gerado um potencial de receptor, posterior um potencial de ação, para que gere isso. Então ele vai transformar essa alteração com um raio, que vai alterar, vai fazer um câmbio de membrana. Esse câmbio de membrana vai fazer uma alteração de canais. Esses canais, fechando os canais de Sodor, nesse caso do olho, vai fazer com que gere um potencial local e um potencial de ação em seguida, que vai gerar que esse estímulo vai ser levado para o meu cérebro. Como eu obtenho essa visão binocular? Eu fundo as imagens proporcionadas pelos dois olhos, porque cada olho vai me trazer uma visão bidimensional. Se eu junto, eu vou fazer uma visão tridimensional, fundindo essas duas imagens que foram geradas por cada olho. Se eu só tenho um olho, eu vou ter uma dificuldade de visualização tridimensional. Sim, eu vou ter uma dificuldade de visualização de profundidade, etc. E aí eu tenho as produções de experiência consciente, sensação, que vai para outras áreas do cérebro também. Vamos falar de biofísica, então. Biofísica, ela vai basicamente falar da luz. E o que é a luz? Luz é uma parte da radiação eletromagnética. Aí tem várias radiações eletromagnéticas, e uma delas é a luz. E na física, a luz é considerada como parte do campo dessas radiações, como espectro eletromagnético. Aí nós temos as ondas de rádio, as micro-ondas, a luz ultravioleta, os raios-x, os raios gama, que estão dentro do espectro eletromagnético. E dentro desse espectro eletromagnético, dentro da luz, nós temos uma expressão chamada luz visível, que vai assinalar exatamente essa radiação no espectro visível, onde a gente consegue visualizar. E aí, a luz visível, então, seria uma das formas em que a energia é desplaçada. Esses raios de luz, eles vão andar no vazio, ou seja, vamos pensar no universo, tá lá no vazio, no espaço. Ele vai viajar numa velocidade cercana de 300 metros por segundo ou 300 mil quilômetros por segundo. Só que, quando atravessa meio transparente, seja ele líquido, seja ele sólido, ele vai ter uma desviação, ele desvia o seu caminho. Por quê? Porque ele perde a velocidade da luz. Então, ele perdendo essa velocidade da luz, ele vai gerar uma desviação. Esse desvio vai se chamar refração. Por quê? Quando ele desvia, ele perde. Quando ele entra nesse meio, por exemplo, a água, que é um meio líquido transparente, ele vai perder a velocidade, e esse de perder a velocidade é como se ele caísse. E aí ele altera, ele se desvia do seu trajeto inicial. Se não tivesse esse meio, ele continuaria aqui reto, perpendicular. Mas como não tem, ele vai desviar. Isso é chamado de refração. Se ele refletisse, ou seja, reflexione, ele ia incindir e ia para vários locais. Ele ia refletir para vários locais. Por exemplo, um espelho, ele tem um índice de reflexão. Ele reflete o que a gente enxerga, o que a gente está enviando de luz. Perfeito. O meio óptico, então, vai se caracterizar pelo índice de refração n maior que 1. O que é isso? Ele vai indicar que a velocidade da luz no vazio e a velocidade nesse meio vão ter uma diferença. Por quê? A luz diminui a velocidade, ocorre esse desvio, e aí se identifica um índice de refração. Quanto maior esse índice de refração, menor a luz nesse meio. Então, quanto maior essa refração, menor a velocidade da luz. Se esse meio fizer isso daqui, por exemplo, o que vai me indicar? Que maior é o índice de refração desse meio. Então, quanto maior o índice de refração, menor a velocidade da luz. E aí ele vai refratar. Maravilha. O que a gente consegue visualizar daqui? A gente consegue visualizar aqui lentes que vão fazer essa refração da luz. Todo o meio transparente, líquido ou sólido, que altera a velocidade da luz, que desvia esses raios, vai ser chamado de lente, que causa um certo grau de refração. Eles podem ser convergentes. Aí, as convergentes são lentes biconvexas ou plano-convexas, ou divergentes, que vão fazer com que os raios da luz se dispersam, já que comportam como dois prismas opostos pelos seus vértices, que são as bicôncavas e as plano-côncavas. Então, a divergente, o ponto focal que a gente vai ver já, ele é anterior ao centro da lente. Quando ele adentra a lente, ele vai desviar essa luz. Já a convergente, o ponto focal é posterior ao centro da lente. Então, essa distância focal, ela vai ser positiva, porque está posterior ao centro da lente, o ponto focal é feito posterior. Quando a luz adentra, ela desvia para um ponto único de convergência, ou seja, converge. Ele não vai divergir. Divergência, nós temos divergências nas nossas opiniões. Você é corintiano, eu sou São Paulino. Nós divergimos na opinião e também na humanidade. Faz sentido também você ser corintiano. E convergir é você entender que, por exemplo,
não sei, o Pelé é melhor que o Maradona. Isso é convergir. Perfeito. Então, os tipos de lente, bicôncava e plano convexa, biconvexa e plano convexa vão convergir, e bicôncava e plano côncava vão divergir. O menisco divergente e o menisco convergente, que são convexa côncava e côncava convexa, convexa côncava e côncava convexa, eles vão ter diferentes modelos, mas o côncava convexa ele converge e o convexa côncava ele diverge. Por quê? É como se eu tivesse entra e era para focar, mas ele vai para um lado. Ele entra e era para ir para outro lado, mas por terminar convexa, ele vai para um ponto focal. É como se eu tivesse um lado de uma lente e outro lado de outra lente. E aí ele vai terminar de um jeito se eu termino convexa e de outro se eu termino côncava. Quais são os elementos então dessa lente? A lente convergente ou positiva, os raios paralelos que vão incidir sobre ela vão ser desviados até o mesmo ponto. A linha que vai passar pelo centro C da lente, perpendicular ao plano da mesma, vai receber o nome de R óptico ou R principal, que é esse daqui. Quando os raios incidem paralelos ao R óptico ao ponto de convergência F, está sobre o R óptico e recebe o nome de ponto focal ou foco da lente. Então, ó, o C, que é o centro da lente, ele vai ter sempre um R principal. A lei da... não vou lembrar de onde, mas a lei da ótica, ela vai falar, se não me engano, a lei da ótica, vai falar que o R principal, ele sempre vai terminar no ponto focal. Eu vou ter sempre R's paralelos que também vão terminar no ponto focal. E eu vou ter R's que são distantes, que eles também vão terminar no ponto focal. Aí vai ter as leis lá depois. Mas quando eu tenho o R central, esse R central, com um ponto central, e os outros raios convergem para o mesmo lugar, no momento em que eles convergem no R óptico, que é o R central, eu vou chamar esse momento de ponto focal. Então, quando eu tenho um R óptico, quando os outros raios convergem nesse R óptico, porque eles podem convergir em diferentes maneiras, mas quando convergem nesse R óptico, eu vou chamar isso de ponto focal. A distância entre o centro da lente e o ponto focal, eu vou chamar de distância focal. Então, aqui eu tenho a convexa, que é uma lente positiva, porque foi formado depois. Eu tenho centro, R principal, e convergiu aqui no ponto focal. Essa distância é chamada de distância focal, ela está em positiva, e aí, dentro dessa visão, a gente vai ter dois tipos de noção. Quando a gente vai medir isso daqui em metro, o poder dessa convergência vai ser medida em dioptria. Quanto maior a dioptria, ou seja, quanto maior é a conversão desses raios, menor vai ser a distância focal. Então, quando a distância focal de uma lente vai se medir em metros, a potência da lente vai se medir em dioptria. Quando ela está antes do centro, no caso das lentes côncavas, essa dioptria é negativa, porque ela está tendo o ponto focal antes do centro da lente. É como se eu virasse isso daqui, e aí o ponto focal vira negativo. Então, a lente côncava também é chamada de lente negativa. Então, só para recapitular, a característica principal de a distância focal de uma lente, a distância do centro C, é a distância entre o centro C e o foco da lente, ou seja, o ponto focal. Essa é a característica principal de uma lente, porque define o seu poder de convergência ou potência, e quanto maior essa potência de uma lente, mais perto a lente converge o raio e, por consequência, menor a distância focal. Então, como eu disse, quanto maior o poder de convergência, menor a distância focal, porque vai converger antes. Se eu tenho um poder menor de convergência, vai converger depois. Perfeito. Quais são os meios transparentes do olho, então, que vão fazer essa convergência da luz? Os meios transparentes são a córnea, o humor aquoso, cristalino e o humor vítreo. A córnea vai ter o maior poder de convergência de todas essas, porque a primeira convergência, a primeira refração que tem é a do ar. Quando vem essa refração que chega pela córnea, a córnea vai fazer um índice de refração, que é maior que o dos outros, e vai desviar esse raio atravessando a pupila e vai chegar no cristalino. Só que primeiro ela vai passar pelo humor aquoso, que vai ter um índice de refração pequenininho. Esse índice de refração vai atravessar o humor aquoso e ir para o cristalino. O cristalino vai fazer um índice de refração de... aqui está 1.38, 1.41. Então, essa refração completa vai fazer com que a imagem seja feita num ponto focal que está lá na retina. O único que vai modificar a sua estrutura para modificar o ponto focal é o cristalino. Por isso que ele modifica o seu índice de refração.
a medida total de dioptria do olho vai depender de onde você está lendo. 59, 63, vai depender de onde está lendo. Perfeito. Os humores, então, vão desviar pouco raio, porque eles vão ter um índice de refração similar e as estruturas que vão rodear ele. Como o olho é formado por distintas lentes com índice de refração próprio para cada uma, vai resultar numa dificuldade de analisar o comportamento desses raios. Por isso, representa como um sistema óptico centrado. É como se juntasse tudo, e aí é chamado isso daqui de sistema óptico centrado, sistema óptico básico, tem outro nome, mas eu não vou lembrar, que é um olho alguma coisa, para fazer o cálculo de uma maneira mais tranquila. Mas eu não vou lembrar aqui, dificilmente algum professor vai pedir para você lembrar. Olho reduzido, isso, o olho reduzido, é isso que a gente está olhando aí, o olho reduzido, que é a composição dessas lentes. Vamos lá, o olho normal, o olho métrope. O olho métrope, que é o olho normal, ele vai conseguir focar com nitidez, sem se acomodar um objeto no infinito, ou seja, acima de 100 metros ele não precisa se acomodar. Isso a gente vai chamar, a partir dos 6 metros, os 6 metros seria ali o ponto remoto, seria a distância mínima que o objeto precisa ter para que eu não precise alterar a minha acomodação do cristalino. Então, a 6 metros, eu não preciso modificar o meu cristalino, eu consigo visualizar com tranquilidade a 6 metros. Menos de 6 metros, o cristalino precisa se acomodar. Então, ele precisa ter uma contração do músculo ciliar para que modifique o cristalino. Aí o cristalino vai ficar redondinho. Sem se acomodar, ele vai estar aplanado. Zonuladezinho, os ligamentos vão estar puxando ali, tensionados, e vai estar aplanado. Isso à distância. Quando eu contraio o músculo ciliar, a menos de 6 metros, por exemplo, eu estou olhando aqui a câmera, a menos de 6 metros, meu cristalino está fazendo uma acomodação para que eu visualize essa câmera que está a menos de 6 metros do meu olho. Isso eu vou chamar de ponto remoto, 6 metros. A partir de 6 metros, é a visão infinita, eu não preciso me acomodar. Obviamente, eu não vou visualizar uma coisa que não incide a luz até o meu olho, perto do índice de refração não vai chegar até mim. Então, tem alguma coisa que vai barrar, enfim. Se eu olhar para o Sol, o Sol vai passar pelo índice de refração das camadas da Terra, ar, e aí vai chegar no meu olho e vai pegar o índice de refração. Posso queimar meu olho fazendo isso porque eu tenho lente. Então, por isso que eu não posso olhar direto para o olho. Mas eu não preciso acomodar. Agora, se eu olho algo que está próximo, menos de 6 metros, eu vou ter uma acomodação. Essa acomodação tem uma mínima distância. Ou seja, se eu aproximo menos de 25 centímetros, eu vou chamar essa mínima distância, que eu vou conseguir visualizar sem borrar essa visão, ou seja, um enfoque bom, com uma máxima acomodação do meu cristalino. O cristalino só consegue acomodar até ali. Passou dali, ele não acomoda mais, eu não consigo visualizar, a imagem vai ser formada atrás da minha retina e eu não vou conseguir visualizar o que está aqui. Eu sei o que é, mas não está focado. Eu sei o que é porque eu tenho uma noção cognitiva disso, mas ele não está focado. Perfeito. Então, para a visão de perto, ou seja, um objeto que está a menos de 6 metros, a imagem se formaria atrás da retina. Mas aí eu contraio o músculo ciliar, relaxo a zônula de zinco, que seria esses ligamentos ou fibras zonulares que estão tensionadas. O cristalino, que agora, que antes estava aplanado, vai começar a ficar redondeado. E ele vai ficar mais gordinho, fazendo com que a luz que incidiu aqui, que antes estava sendo formada atrás da retina, agora seja formado na retina. E aí eu consigo visualizar. Na visão de longe, eu não preciso disso, porque a luz vai incidir e vai direto para lá. Ela vai converger nos meus meios transparentes. De novo, se eu tenho ponto próximo, esse ponto próximo está antes da minha visão, antes do meu ponto de... Se esse objeto está antes do meu ponto próximo, a imagem vai ser lá atrás. O cristalino não consegue se alterar, e aí eu não vou conseguir visualizar. Se ela está a menos de 6 metros e depois do meu ponto próximo, ou seja, de 6 metros, que é o ponto Lehane, até 25 centímetros, que é o meu ponto próximo, eu consigo focar. Como? Com contração do músculo ciliar, e aí ele vai formar na retina do jeito que tem que formar. Porque eu contraio o músculo ciliar, fazendo com que aumente, é como se fosse uma lupa, deixando no lugar correto. Então, lembrando, o 25 centímetros seria o ponto próximo, 6 metros seria o ponto remoto. Passou de 6 metros, eu visualizo com tranquilidade. Menos de 6 metros até 25 centímetros, o músculo vai fazer isso daqui e eu consigo visualizar. Menos de 25 centímetros, eu vou ver borroso. Perfeito. Vamos à fisiologia. Não tinha pulado, né? Fisiologia. Mas fisiologia é basicamente a via óptica, onde eu tenho recepção nos conos e bastones. Os conos e bastones, com as suas proteínas, conopsina e rodopsina, vão fazer a transdução de sinal a partir da abertura de canal de sódio, fechamento, na verdade, de canal de sódio, câmbio por conta do RMP, e aí
vai fazer um potencial de ação alterando e polarizando ali, despolarizando, na verdade, os cones e bastones, gerando um envio de sinal para as células bipolares que estão na retina, e aí das células bipolares vai para as células ganglionares. Aí eu tenho disco óptico, fascículo óptico, nervo óptico, e tudo isso daqui vai estar junto, na verdade. Vai para o quiasma óptico, para as cintichas ópticas, para o corpo geniculado externo, o corpo geniculado lateral, que está no tálamo. As radiações ópticas, que são as projeções do corpo geniculado até a corteza occipital, que é 17, 18, 19, se eu não me engano. Acho que eu tinha falado 7, mas é 17, 18, 19. E aí vai gerar a compreensão daquela imagem. Então, onde eu tenho a primeira neurona? A primeira neurona vai estar... aqui tem primeira, segunda e terceira neurona, mas o Guyton vai estar falando que a primeira neurona não é o receptor. A primeira neurona vai ser a célula bipolar, segunda neurona, a célula ganglionar. Só apontando esse ponto, ele não vai trazer isso daqui como primeira neurona, sim a célula bipolar como primeira neurona, a célula ganglionar como segunda neurona, identificando no Guyton como conos e bastones, como somente os receptores. Esses receptores vão fazer sinapse, aí sim eu tenho a primeira sinapse fazendo aqui, segunda sinapse fazendo aqui, aí terceira sinapse lá. Então, primeira, segunda, terceira neurona aqui. E depois a quarta neurona lá no occipital. Então, primeira e segunda neurona na retina, terceira neurona no corpo geniculado, quarta neurona vai para o occipital. Perfeito. Então eu tenho, se eu for dividir retina, nervo óptico, quiasma óptico, trato óptico, corpo geniculado lateral, tem as radiações, mas daí você vai falar direto na corteza visual, que é a área 17, 18, 19 de Brodmann. Aqui, área 17 de Brodmann, que está bem na cisura calcarina, e tem a corteza visual secundária, que está na 18 e 19. As 18 e 19 são as principais responsáveis por associação e também pela percepção da cor e reconhecimento de objeto. Aqui a cisura calcarina, aqui a área 19, a área 18 e a área 17 de Brodmann. A área visual primária e a área visual secundária e as terciárias, ou área visual primária e a área visual secundária. Um resumão da via óptica, quando eu visualizo vai ser ao contrário, lembrando que a retina nasal ela vê externo, retina nasal vê externo, retina temporal vê interno, interno no sentido medial. Aí, retina, primeira e segunda neurona, vai para o quiasma óptico, somente a nasal faz um cruzamento, a temporal não faz um cruzamento, então a nasal vai fazer isso daqui, e a temporal vai fazer diferente. A temporal vai para o mesmo lugar. Ela é ipsilateral. Ela vai para o mesmo lugar. E depois ela vai fazer sinapse no corpo geniculado lateral. E do corpo geniculado lateral tem as radiações ópticas que vão fazer sinapse lá na área 17, 18 e 19 de Brodmann. Então eu recebo esse sinal e a representação ela continua ao contrário. Só que aí minha própria corteza ela vai virar essa imagem para que eu entenda que essa imagem ela é reta, ela não está ao contrário. Perfeito. Essa é a via óptica. Ah, mas ele vai pegar a fisiologia da visão. Pega isso de alteração, fechamento de canal de sódio. Aí tem associado a proteína G, por causa da rodopsina e da conopsina. Talvez pegue um pouquinho dos tipos de receptores dos conos, que são das 3 cores. Só, tem um vídeo sensacional que está na própria comunidade falando sobre isso. Vamos e aí a falar gente do entra... ouvido. O ouvido nada mais é que um órgão sensorial também, especial, da sensibilidade especial, onde ele vai compartilhar um sistema auditivo e um sistema vestibular, onde um vai ser a percepção do som e o outro manter o equilíbrio. Cada uma das 3 partes que vão dividir o ouvido vai fazer um componente integral da audição. Quais são as 3 partes? Ouvido externo, ouvido médio e ouvido interno. Ouvido externo e ouvido médio vão receber uma transmissão, vão receber e transmitir a energia sonora, transformando ela, que é uma onda mecânica, vai transformar ela em vibração, que depois o ouvido interno vai pegar essa vibração e transformar ela, fazendo uma transição em eletricidade. Então, onda mecânica que vai se transformar em onda elétrica. Se a gente for dividir mais ainda, seria onda mecânica de som, depois onda vibratória da membrana timpânica, onda vibratória do essencisto, depois onda vibratória da perilinfa, que vai vibrar a membrana basilar, que aí vai transformar essa vibração, que vai encostar as células ciliadas, em impulso elétrico. Pronto, já falei tudo do ouvido sobre a transdução desse sinal. Os receptores sensoriais do sistema vestibular também vão estar localizados no ouvido interno. Esses receptores respondem à força de gravidade e aos movimentos da cabeça. Aqui eu tenho
a divisão, eu tenho aqui a orelha, que tem o pabechão auricular, o canal auditivo externo, formando então o ouvido externo. Esse é o ouvido externo. Depois eu tenho o ouvido médio, formado pela cavidade timpânica, a membrana timpânica, a trompa de Eustáquio, que vai diminuir a pressão desse ouvido. Na verdade, ela vai regular a pressão do ouvido com a pressão externa, para que eu não tenha nenhum dano interno aqui, porque isso daqui é bem sensível. E eu tenho o essensícios, que é formado pelo martício, chunque e estribo, ou martelo, não lembro a tradução, e estribo, não lembro a tradução, e a membrana timpânica, que é o tímpano. Esse tímpano, ele vai receber a onda, vai vibrar, vai fazer vibração no martício, que vai vibrar o chunque, que vai vibrar o estribo. Esse estribo vai estar em contato com a ventana oval, e aqui eu já tenho o ouvido médio, o ouvido interno. O ouvido interno, então, ele é composto pelo quê? Pelo vestíbulo, tem os canais semicirculares e algumas outras, o vestíbulo e algumas outras estruturas, e a cóclea, que vai ter as estruturas dela também. Da cóclea e do vestíbulo sai o nervo vestíbulo coclear. E esse é o nosso ouvido interno. Então, ouvido externo, ouvido médio, contando aqui, né, a trompa, e ouvido interno. O que tem no ouvido interno? E qual que é a sua função? Vai ter o pabechão auricular e o conduto auditivo externo. A função dele é captar esse som e levar ele para a parte média e interna. Então ele capta e leva até a membrana timpânica. O pabechão vai ser esse plug como um refletor para captar e focar essa onda em entrada aqui. Então, a gente consegue visualizar olhando, né, que o pabechão auricular ele tem essa estrutura exatamente para que o som bata e ele forme uma entrada no canal auditivo externo, conduto auditivo externo. Ele tem pele fina, ele tem folículo piloso, ele tem glândulas sudoríparas, glândulas sebáceas e basicamente ele é formado por cartílago elástico. Ele só não vai ter esse cartílago aqui, que aqui não vai ter esse cartílago. Não vou lembrar esse nome daqui, mas é o único local aqui que não vai ter nada de cartílago elástico. Indo para o conduto auditivo externo, eu vou ter um espaço aéreo, um trajeto em S, é super difícil olhar com o otoscópio. Ele tem uma parede cartilaginosa e ele é formado pela cavidade do osso temporal. Então ele tem osso por fora, ele tem cartílago e tecido conectivo por dentro, tecido conectivo, tecido epitelial, e ele tem glândulas. Essa pele externa, então a parte mais interna dele, cartílago, osso temporal, e a parte mais externa eu vou ter pele, que é tecido epitelial, com glândulas ceruminosas, que uma parte é glândula sebácea e a outra é ceruminosa, que é uma glândula mucosa que vai secretar uma coisa diferente de muco. A junção dos dois, a junção da mucosa com a sebácea, vai formar o cerúmen, impedindo a entrada de partículas estranhas. Por isso que a gente não pode tirar esse cerúmen. Quando tem muito cerúmen, pode sim ter essa hipoacusia. Só que normalmente isso sai de uma maneira natural. Se não sair, você vai limpar aqui a entrada do conduto externo, você vai enfiar um bastoncício lá no final. Perfeito. O ouvido médio, passando então pabechão auricular, canal auditivo externo. Lembrando que você precisa se aprofundar nisso daqui, principalmente ver essas glândulas, ver esse tecido epitelial que está aqui, ver a parte do temporal que entra aqui. Isso é um repasso. Depois eu tenho o canal auditivo interno. A membrana timpânica ela é o que vai receber esse som, amortizar esse som e transformar em vibração. Ela está pegada com um martício. A caixa timpânica vai ter os essensícios. Essa caixa timpânica que vai ter os essensícios vão fazer com que essa movimentação da membrana movimente o martício, que movimente o chunque, que movimente o estribo, que depois vai estar em contato com a ventana oval, que é lá do ouvido interno. E descendo essa caixa timpânica, vai ter a trompa de Eustáquio, que é a trompa auditiva, e vai ter a comunicação do ouvido médio com a rinofaringe, ou seja, com a nasofaringe. E manter a mesma pressão externa com a interna do ouvido, para que eu não tenha algo que faça mal ali, um aumento da pressão exacerbada sobre a caixa timpânica e cause algum dano aí permanente no meu ouvido. Então, a membrana timpânica, ela vai ser composta por uma membrana de tecido conectivo, coberta por epitélio na parte externa e por mucosa na parte interna. Os essensícios do ouvido, que estão na caixa timpânica, eles vão permitir com que eu converta essas ondas sonoras, a partir já da membrana, em vibrações mecânicas. Depois, em vibrações mecânicas hidráulicas. Por quê? Porque ela vai de movimentação entre o essensício para uma movimentação de líquido que está aqui dentro da cóclea, nas rampas da cóclea. Então, vem o som, faz uma vibração na membrana, que vibra o martício, que vibra o chunque, que vibra o estíribo, que vai fazer vibrar a ventana oval, e aí faz uma movimentação
do líquido que tem no ouvido interno, que é a perilinfa e a endolinfa. Perfeito. Dentro do ouvido interno, eu vou ter o órgão vestíbulo coclear. Vestíbulo coclear. Ele vai captar o som e vai manter o equilíbrio. O vestíbulo mantém o equilíbrio, a cóclea capta o som e transforma esse som em sinal elétrico. Por dentro da caixa do tímpano, está situada no espessor do penhasco, que é o osso temporal, e por dentro da caixa do tímpano, e vai consistir num sistema de labirinto. Então, passando o tímpano, adentra o vestíbulo coclear. Eu tenho o labirinto ósseo e o labirinto membranoso, que a gente vai ver essas diferenciações agora. O labirinto ósseo vão ser 3 espaços comunicados que vão estar dentro do osso temporal. Eles vão conter a perilinfa, líquido similar aos fluidos extracelulares com muito sódio e pouco potássio. Todo líquido extracelular tem muito sódio e pouco potássio. Lembra das concentrações? 135, mais ou menos 10, e 4, mais ou menos 0,5. Os 3 espaços do labirinto ósseo são os condutos semicirculares, que são espaços tubulares que estão dispostos em 3 planos de espaço, sagital, frontal e horizontal, se denominam conduto semicircular anterior, posterior e lateral. Anterior, posterior e lateral. O anterior e o posterior, eles se comunicam junto, numa mesma rama óssea comum. Esses condutos semicirculares e o vestíbulo, eles vão fazer parte do labirinto ósseo, onde eu vou ter o vestíbulo, e aí o vestíbulo ele vai ser essa cavidade ovalada que está no centro do labirinto ósseo, que vai conter o sáculo e o utrículo do labirinto membranoso. Os condutos semicirculares, que se estendem hacia trás do vestíbulo, e a cóclea se estende hacia adelante. Então aqui eu tenho conduto semicircular atrás e a cóclea adelante. Depois o que eu vou ter? A ventana oval, que vai estar na base do estribo, que aqui eu tenho o estribo, ventana oval conectada, pegada com o estribo. Continuando o labirinto ósseo, eu tenho a cóclea, que é uma hélice cônica que tem comunicação com o vestíbulo entre a sua base e seu vértice. A cóclea vai descrever voltas e 3/4 ao redor do cono central do osso esponjoso chamado colúmela. Dentro da colúmela está o gânglio de Kurt. Então aqui eu tenho a colúmela e aqui eu tenho o gânglio de Kurt. Perfeito. Então, ó, gânglio de Kurt. Perfeito. É o gânglio espiral. Já no labirinto membranoso, ou seja, o que está dentro desse labirinto ósseo, eu vou ter alguns sacos e condutos intercomunicados, que vão conter endolinfa, que tem a composição similar do líquido intracelular, que é muito potássio e pouco sódio. No labirinto membranoso, eu vou ter as divisões do labirinto coclear e do labirinto vestibular. Porque eu tenho um conduto coclear e eu tenho um conduto vestibular. O labirinto vestibular vai ter os condutos semicirculares membranosos, que era o que a gente estava vendo, o sáculo e o trículo, e no coclear eu vou ter o conduto coclear, ou seja, semicircular, o sáculo e o trículo, e depois eu vou ter o conduto coclear. O conduto coclear se comunica com o labirinto ósseo pelo helicotremo. Perfeito. Então, está dentro da cóclea o conduto coclear. Tá no vestíbulo, o trículo e o sáculo, e nos condutos semicirculares eu vou ter os condutos semicirculares membranosos, que aqui a gente estava vendo os condutos semicirculares ósseos. E aqui eu tenho os condutos semicirculares membranosos, que estão dentro dos condutos semicirculares ósseos. Perfeito. Quais são as células sensoriais disso? Eu tenho 6 regiões do labirinto membranoso, onde tem células sensoriais especializadas. São as células ciliadas sensoriais e as células de sostém acessórias. Essa região vão projetar desde a parede do labirinto membranoso até o interior do espaço endolinfático em cada ouvido interno. Quais são essas regiões? São 3 crestas ampochares situadas no condutos semicirculares, ou seja, eu tenho uma cresta aqui, eu tenho uma cresta aqui e eu tenho uma cresta aqui. Eu tenho uma cresta superior, uma cresta externa e uma cresta posterior. Eu tenho 2 máculas, uma no sáculo e uma no trículo. Isso do vestíbulo. E no órgão de corte, eu vou ter um outro receptor que vai ser projetado na endolinfa do conduto coclear. E vai ser o receptor do som. Então, labirinto coclear para cá e labirinto vestibular para cá. O vestibular eu vou ter as crestas ampochares, vou ter as máculas do utrículo e do sáculo, e na cóclea eu vou ter o órgão de corte. Então o conduto coclear é onde vai ter a recepção que eu estava falando lá. Ela vai dividir a cóclea em 3 compartimentos, uma rampa intermédia, uma rampa vestibular e uma rampa timpânica. Custou um pouco para eu entender isso, mas ele vai fazendo isso daqui. Então essas rampas vão indo conjuntamente aqui. Eu vou ter uma rampa
timpânica, uma rampa timpânica, uma rampa vestibular e uma rampa intermédia. Essas rampas, elas vão fazer o quê? Com que esse líquido passe, chegue até o helicotrema e depois ele retorne e volte. Então essa movimentação que ele vai fazer vai gerar essa transdução de sinal a partir da movimentação da membrana tectória com a membrana basilar com a membrana tectória com o órgão de corte, que vai fazer essa recepção de sinal. Então o conduto coclear, que é a rampa intermédia, é um espaço que está cheio de endolinfa e vai conter o espaço, o órgão de corte, que é essa parte aqui, que está apoiado na parede inferior. Sua parede lateral externa vai ter a estria vascular. A parede superior, membrana de Reisner, separa o conduto coclear do conduto vestibular, também pode ser chamado de parede vestibular. E a parede inferior corresponde à membrana basilar. O órgão de corte está apoiado sobre a membrana e cobre uma membrana chamada membrana tectória. A rampa vestibular e a rampa timpânica são espaços que contêm perilinfa e se comunicam entre si no vértice coclear através de um conduto pequeno chamado helicotrema. Ou seja, a perilinfa vai fazendo essa movimentação, essa vibração da movimentação da perilinfa que sobe pelo conduto pela rampa vestibular e desce pela rampa timpânica, ou seja, vai movimentando a perilinfa. Essa movimentação vai fazer com que vibre aqui a membrana basilar. Vibrando essa membrana basilar, vai encostar, vai fazer com que as células ciliadas movimentem ali, gere aquela troca gere a despolarização e aí gera depois um sinal. Então o órgão de corte está composto por células ciliadas, células falânticas, células de dois pilares, e para eu perceber, as ondas sonoras vão se chocar contra a membrana timpânica, se traduz em vibração, voltando, né? O sensício do ouvido médio transmite essa vibração até a cóclea, o movimento do estíribo na ventana oval do vestíbulo gera vibração, ou ondas que se propagam na perilinfa da rampa vestibular. As vibrações se transmitem ao conduto coclear através da membrana vestibular e se propaga da perilinfa da rampa timpânica, gerando câmbio de pressão no sistema perilinfático endolinfático. Essas células que vão estar unidas à membrana basilar vibram durante a recepção do som através das células falângicas. Esses estereocílios das células ciliadas, em sua vez, estão em contato com a membrana tectória e eles também vibram. Essa membrana tectória e a membrana basilar vão ter um ponto de fixação em sítios diferentes. Em consequência, a membrana se produz um efeito de cisalhamento, quando as vibrações sonoras chocam no ouvido interno. Esse cisalhamento vai desviar os estereocílios, distorcionar a parte apical das células ciliadas, ativando as proteínas de canal transdutora mecanoelétrica, que vai gerar um potencial de membrana que vai transmitir ao encéfalo na corteza auditiva através do nervo coclear. O nervo, aqui eu tenho a cóclea, o gânglio de corte, que é o gânglio espiral, ou seja, órgão de corte receptor, gânglio espiral, gânglio de corte, eu falei gânglio coclear, mas ele vai para o gânglio de corte, depois ele segue o nervo coclear, depois ele vai se juntar, você chamado aqui de nervo vestíbulo coclear, ele vai para o núcleo coclear dorsal, núcleo vestibular, e pulou. Mas depois ele vai para tálamo, no corpo geniculado medial, e depois para a corteza auditiva que está na corteza temporal. A biofísica da audição nada mais é do que a visualização do som, das ondas, e aí entender o som é essencial para finalizar tudo isso que a gente já falou. Não importa conteúdo nisso. Então, o som é uma onda longitudinal de tipo material. Então, longitudinal a gente já sabe, você está visualizando agora, se você não sabe, é uma onda que vai vibrar no mesmo sentido. Ela vai se desplaçar no mesmo sentido que eu estou lançando essa onda. Diferente da luz, por exemplo, que ela se desplaça transversalmente. Ela vai vibrar, mas ela vai estar transversal. Então o som ele é uma onda longitudinal, material, ou seja, que precisa de um meio para se propagar. Porque ela não se propaga no vazio. Sua propagação vai ser através de compressão e descompressão das partículas do meio. Portanto, a velocidade de propagação é maior e meio mais denso. Quanto menos denso, menor a propagação desse som. Então eu vou ter diferenças de propagação em diferentes meios. Mas eu sempre vou precisar de um meio. Nunca você vai ouvir alguém gritando no espaço. E onda, o que seria onda? São fenômenos que se propagam em um meio. Não que necessita de um meio, mas que se propaga. Ou seja, a onda sonora necessita de um meio. A onda de luz não necessita de um meio. Então ela é fenômeno onde eu tenho o movimento, a propagação de energia. Mas ela não necessita de um meio. Ela está formada por um conjunto de movimento oscilatório e vibratório. Perfeito. Então, onda transversal, ela oscila perpendicularmente à direção da propagação. Então, onda transversal, perpendicular. Onda sonora, longitudinalmente. De falar perpendicularmente. Perpendicularmente é
assim, em altura. Longitudinalmente é em longitude. Ah, como é que é o crescimento? É perpendicular e longitudinal. O que é transversal é porque atravessa. E o que é longitudinal é que mantém longitude. Extensão. O som, ele vai em longitude. E a luz, por exemplo, ela vai perpendicular, ela vai transversalmente nessa vibração, nessa propagação dessa onda. Então a luz, ela vai perpendicularmente fazendo essa movimentação transversal até chegar aqui. É óbvio que eu estou fazendo de uma maneira a imagem está de uma maneira direta, só que a luz vai fazer isso aqui. Vai para todos os cantos, até bater ali e eu conseguir visualizar a luz visível. Porque eu tenho vários meios que vão alterar aqui. A atmosfera, a água, enfim, o ar. E no espaço não tem som. A partir do momento que eu tenho um meio para se propagar, eu tenho som. Perfeito. Quais são as propriedades da onda, então? A onda vai ter um período, a onda vai ter uma frequência, vai ter uma amplitude, e vai ter uma velocidade de propagação e uma longitude de onda em lambda. Então, a gente vai se aprofundar nisso? Obviamente que não. Tem um vídeo do Laureano explicando isso, sensacional, meu tutor. Então, busque para você ter uma noção disso, para ter noção do que é amplitude, para ter noção do que é a longitude de onda, medida em lambda, qual que é a velocidade de propagação, tem a ver um com o outro, que é importante. Quais são os tipos de som? Puro, composto, ruído. Quais são as propriedades? Aí sim o professor pode te pegar bastante. Porque as propriedades são timbre, que vai permitir a gente distinguir os sons de igual frequência, fundamental intensidade provenientes dos focos emissores, ou seja, um tem um timbre diferente do que o outro. O tom é a classificação do som como grave ou agudo, ou seja, o de baixa frequência são graves e o de alta frequência são agudos. Quanto maior a frequência, mais agudo é o som. Seria uma nota Mi, por exemplo, de um violino. Um grave seria uma nota Sol de um violino, som grave. Então, ele tem baixa frequência. Então, ele vai ter essa aqui, ó. Ele vai ter uma baixa frequência de onda. Ou seja, são número de ciclos sobre a unidade de tempo. Ou seja, quantos hertz ele vai ter. Sonoridade é a percepção subjetiva da amplitude. Ou seja, é uma expressão psicofísica da intensidade. Ou seja, uma percepção subjetiva disso daqui. Do quanto tem essa amplitude aqui. Essa é a sonoridade. E o volume é o grau dessa amplitude. Ou seja, quanto maior o volume, maior pode ser a sonoridade, porque é uma percepção subjetiva. Então eles estão meio que do mesmo sentido. Um é psicofísico, ou seja, como eu percebo, e o outro é como certamente está sendo propagado a amplitude daquilo. Seria como é real ali na medição. Beleza, como é que eu vou verificar esse paciente para verificar se esse paciente está dentro do parâmetro normal de audição? Eu vou fazer um audiograma para verificar um gráfico onde eu vou ver a capacidade desse paciente ouvir ou não. E aí, dentro desse audiograma, eu vou ter uma avaliação normal de audição. Então, vai ser feito provavelmente por uma fono, nunca vi um médico fazendo isso. Ele vai avaliar o tônus, a frequência, né, o tom que está sendo ouvido e se eu tenho uma perda auditiva nessa audição. Quanto maior o nível auditivo, menor vai ser o som ouvido. Então, um sussurro eu consigo escutar uma audição normal. Se eu tenho, por exemplo, não consigo escutar uma moto, eu vou ter uma perda auditiva profunda. Aí você vai avaliando aqui, obviamente que não vai ter essas imagens bonitinhas, mas é uma percepção dessas imagens. Aqui finalizamos a nossa aulinha. Muito obrigado. Se tiver alguma coisa errada, o senhor me avise. Abraço, não utilizem drogas.